Salve, meus queridos! E hoje aqui na mesa do Canaveral Podcast, mais um grande convidado pra você. Mas como sempre, quem que vai apresentar nosso convidado de hoje é nosso amigo Fábio Soares de Lima! Solta a voz, Fabião! Salve, salve, meus queridos. Vou até arrumar aqui minha jaquetinha, o meu jaleco. Seu black jaleco. Que hoje nós recebemos um outro monstro dos jalecos aqui. Mas esse é diferente, cara. Esse aqui é o monstro dos jalecos dos atletas de Curitiba. Eu, Fábio Lima, tenho uma honra de apresentar mais um amigo aqui. Salve, monstro! Senhor Com vocês, Gustavo Paulo. Boa noite, bom dia, né? Sabe a Boa Deus noite. a hora que o cara vai ver esse podcast. Boa, exatamente. Mas é isso aí, estamos aí, preparado. Espero que seja uma conversa boa aí, que vocês tirem as suas dúvidas, que a gente consiga conversar aí da melhor forma possível. É isso aí, bichão. E agora a dúvida que eu tenho é o seguinte: como é que é, cara, no consultório? Você passa a chapinha ou vai desse jeito mesmo? Você passa a chapinha ou vai desse jeito mesmo? Como é que funciona o dia a dia teu no consultório? Não muda nada, só bota o jaleco em cima. Vive Já- no consultório. Cara, que legal. Não, mas e conta pra gente, como é que você trabalha com o quê? A tua especialidade? Conta pro nosso povo que tá assistindo aqui o Canaveral Podcast, o que você impacta no mundo hoje? O que você entrega como médico, meu querido? Então, eu trabalho com medicina esportiva, né? Também na parte da nutrologia. Trabalho com... Daí, dentro disso, a gente consegue trabalhar com várias outras áreas, que são hipertrofia, emagrecimento, performance física, daí entre os atletas, recuperação e prevenção de lesão. E também o uso de canabidiol, que é o CBD, um medicamento aí cada vez mais popularizado, que vem da base da maconha, da planta da maconha, do cannabis, mas que é a parte boa, né? Sim, Não sim. é THC 0,3%, então não dá onda nenhuma, o paciente não vai ter nenhum distúrbio quanto a isso, mas aí eu consigo trabalhar com todas essas áreas. A parte do visual, aí já é outra história. aí não, mas que legal. Ô, Fábio, Mas, mas agora eu tô achando de novo Fale pra mim. um outro episódio que, cara, não me vai dar pedrada em mim aqui agora. O Fábio tá dizendo, cara, esse cara aqui, ele me traz cada convidado. Mano, um dia sentou aqui um cara que é nutricionista, outro personal trainer, e todo mundo chega. E agora o Fábio tá achando que vai me resolver na base do... Ó, pra você que tá chegando agora, até pro Gus, pô, cara, a gente botou... Ó, avisando a vocês também, inclusive, que tem lançamento hoje, né, Rafa? O lançamento foi semana passada, Fábio. É, foi semana passada, é verdade. A gente ia botar ele na, na timeline. Gente, teve um lançamento semana. sensacional pra você que não assistiu, tá? Do episódio em que todos esses caras, cara, que eu trouxe aqui, geraram um desafio pra esse cara aqui, bicho. Primeiro eu trouxe um personal, depois um nutricionista, depois eu desafiei ele. E Aí a Carol, depois semana passada. A Carol, semana passada, que Não, é... não, mas agora ele tá de boa. Esse tá de no boa. resumo de tudo, ele falou, pô, agora tá sendo médico, velho. Eu sou nutrólogo. Fábio, Se não der certo com esse, já sabe pra onde você vai. Aí é tratamento de choque, meu irmão. Eita, boi. Mas, cara, é muito doido pelo seguinte, cara. Até voltando um gancho, tirando um gancho que o Gus falou agora aqui, da apresentação pessoal. Semana passada a gente entrevistou a Carol, né? Ela é personal stylist, na verdade, né? E ela faz todo um trabalho, assim, com imagem pessoal. E a gente tava comentando, Gus, essa questão de a imagem que você quer passar pro mundo. Porque a moda nada mais, na verdade, do que é isso, né? Estilo, moda, mensagem que você quer impactar, enfim. E, cara, até respondendo, assim, eu acho que né? A mensagem que o Gus quer passar é justamente a mensagem do esporte que ele pratica. E também acho que tem mais uma mensagem, né, Mas que cara? esporte? Não, Diga. faz parte da personalidade da pessoa também, né? Às vezes ela se expressa de uma forma que ela se sente bem. Exatamente. E que ela se sente bem com os outros ao seu redor, entendeu? Sim. Então, assim, já passei por muita dificuldade por conta disso, né? Principalmente na faculdade, que, assim, não é um lugar pra gente, assim, segundo os professores e tal, segundo quem tá por cima de você. Um padrão, eles acabam colocando um padrão, né? E na medicina tem muita hierarquia, né? Tem um cara que manda. Então você sempre tá lá embaixo. E assim, desde a faculdade foi... Não vou falar que foi muito difícil, porque eu já imaginava que isso ia acontecer. Tanto que meus pais falavam, ó, a partir do momento que você entrar na faculdade, você vai ter que dar um jeito nesse cabelo e tal, você vai ter que se arrumar de outra forma, até
pela cultura dos mais antigos era assim, né? O médico ele tinha que se apresentar dessa forma. Formal, Então, tudo bem alinhado. E assim, a gente tem aula disso. E aí quando eu cheguei lá, na primeira aula sobre isso, né? Sobre ética médica, um professor chegou. Era um professor bem conceituado e tal. Deu aula em Harvard já. Nossa. E aí ele pegou e falou, ó, médico... Começou a pontuar assim, tinha o computador aqui, né? Médico tem que estar sempre com a barba feita, se possível de gravata, sapato, tem que estar com o cabelo bem cortado. Aí agora que ele terminou, querem entender melhor? É só ele não estar igual esse cara aqui, ó. Rapaz, cara. E daí, na hora você fez o que com esse cara, velho? Então, daí na hora, tipo... Chocou. Todo mundo deu risada, assim, né? Achei que ele tava indo pro lado da brincadeira, assim, né? Sim. Aí ele pegou e ficou olhando, assim, dele, isso aí e tal. Aí beleza, daí acabou a aula. Aí a gente saindo, assim. Aí meus amigos já zoando, né? Isso que você não viu a tatuagem e tal, isso que você não viu o resto. Aí ele chegou pra mim assim e falou, ó, cadê a tatuagem e tal? Aí eu peguei e mostrei assim pra ele. Daí ele começou, cara, você é favelado e tal, você tá no curso errado, não sei o que. Meu Deus, cara! Capaz, Oh, cara. não! Isso no primeiro período. Assim, Aí você... Daí, o que você... Aí ele falou assim, ó, você tem que entender que agora você é médico. Você vai cuidar de outras pessoas e tal, e você não vai poder seguir desse jeito. Aí eu falei, cara, não é porque eu tenho uma determinada profissão que eu tenho que mudar a minha aparência. Exato. Eu acho que você pensando assim, tal, não, eu acho que a pessoa não deixa de ter a personalidade dela se ela tiver se vestindo de tal forma e tal, se ela se sente bem assim, Sim. é isso aí. Aí ele pegou e falou, ó, te dou até semana que vem pra você dar um jeito nesse teu cabelo. Caraca, Aí aí você falou que deu não. semana que vem eu tava igual. Voltei do mesmo jeito, pô. Daí ele continuou assim, né? Fazia umas brincadeiras, mas aí ele já viu que não ia ter jeito. Que era isso mesmo. Até depois, assim, ele me encontrava, daí ele só falava, ainda não deu um jeito nisso aí. Mas manda um beijo pra ele, então. Tá Manda... cada vez pior. Ei, manda um beijo. Ei, manda um beijo pra ele e fala, e tô com um cliente, seu louco. Né? Tô trabalhando aí, tenho meu consultório hoje. E o cabelo até hoje deu certo. Mas assim, é um problema. Eu entendo que é um problema também, sabe? Tipo, porque as pessoas mais antigas, isso aí não era comum. Sim, e tatuagem tá ficando cada vez mais diversificado, isso daí já não tá mais sendo um problema. Sim. Mas o médico, o que o médico vende, você sabe? Cara, normalmente eu acho que ele vende muito O médico aparência, vende confiança. Confiança, isso é verdade. Confiança, muitas das vezes, vem da aparência. Isso É que na verdade é a primeira coisa que acaba enxergando, né? Às vezes você olha pra pessoa e você não tem confiança nela pela aparência. Sim. E isso daí é um problema, sabe? Até com a gente. Às vezes a gente fala, nossa, desconfia daquele cara só pelo jeito que ele veio me pedir dinheiro, entendeu? Uhum. Então isso já é um problema nosso, né? A gente caracterizar alguém por conta disso. E na medicina é mais ainda, porque a confiança é que vai determinar se o cara é bom ou ruim. Sim. E muita gente não quer conhecer o cara pela aparência dele. Então, até hoje, assim, eu tenho pacientes que falam, quando eu vim aqui a primeira vez, vi um cara assim igual você, falei, será que ele vai me passar as coisas boas? Mas é bom que isso acaba deixando a pessoa mais surpresa ainda. Com certeza. Então, marca mais também. Exato. Então, assim, é pro ruim e pro bom, né? A primeira impressão... Se acontece alguma coisa ruim, a culpa foi um tal loirinho aí. O da tatuagem. Não tem como errar. É verdade. Não tem como falar, não sei quem que é esse. Então, Não, que legal, cara. E hoje, então, partindo dessa premissa, hoje, quais são os seus maiores clientes hoje? Como você tem esse estilo, o Fábio falou de esporte, fiquei curioso. Exato. Que esporte que você pratica? Qual que traz? Eu já tenho uma ideia, eu acho que, né? Já andou trocando umas figurinhas aí. Por aí. Então, eu pratico surf, né? Faz muito tempo. E legal. aí eu tenho amigos, né, dentro desse meio. E aí, como é que eu cheguei nesse nicho, assim, para atender eles, né? Como atleta e eu como médico. Um amigo meu, que ele é empresário de surfistas e tal, tinha os surfistas dele. E aí, todo atleta, né, quer melhorar. Sim. Só que todo atleta tem um problema também. Ele acha que ele tá zero, que ele tá 100% e tal, que ele não tem o que melhorar, que ele... Até você provar que ele pode mais.
E aí, assim, ele começou a me passar alguns atletas e aí eu comecei a melhorar eles. E quando esse cara vê que ele pode melhorar, ele sente confiança, que a gente estava falando, e ele começa a ter isso nos resultados. E essa melhoria, ela vem no caso, tipo, de performance, você cuida da saúde dele. É tipo assim, cara, se atente à sua saúde. Trocar alimentação, como é que funciona essa melhoria? Eu queria entender um pouco mais, fiquei com dúvida agora. Então, a gente tem uma equipe bem boa, assim, bem multidisciplinar, né? Com fisioterapeuta, com o personal, com nutricionista. E eu entro com a parte médica, a minha parte daí mexe na performance, né? Adaptando algumas vitaminas, suplementação e tal. E também na recuperação e prevenção de lesão. A gente faz aplicação com algumas substâncias e tal, por exemplo, para recuperar uma lesão, para ele estar pronto. Vamos supor, assim, ele vai para uma etapa na África, que tem que remar muito. Às vezes a gente já faz uma prevenção de alguma lesão no ombro e tal, para ele não vir a sentir isso lá na viagem, entendeu? E também os trabalhos específicos com o físico, com a fisioterapeuta, são mais específicos para isso. Então é bem legal, a gente consegue abordar ele inteiro, assim. Então ele tem um respaldo grande aí de vários profissionais por trás e a gente conversa por trás, né? Então isso que é legal, assim, tipo, às vezes, ele tá com dor e tal ainda, mas ele tá fazendo exercícios que ele não fazia antes. Então, assim, a dor dele continua, mas a amplitude de movimento dele mudou, entendeu? Ele tá rendendo mais na físio do que ele rendia antes. Então alguma coisa melhorou. E aí é mais ou menos isso. Daí eu entrei nisso e aí começou um falar pro outro e tal. E começou a dar certo, né? Comecei a atender vários atletas, assim, alguns até que eu era fã, né? E aí eu tive que atender eles lá e tal. Então foi bem legal. E quais são os atletas que você já atendeu aí? Vamos ver. Vamos marcando aí, vamos lá. Até falei semana passada, né, de um aí. Falei com o Rafa. Falei, pô. Peterson Crisanto. Vamos lá pra não esquecer nenhum. Se esquecer, eu vou ficar feio. Olha lá. Os caras estão te olhando, eles vão te olhar aí. Aproveite, pessoal. Agora vai vir com as atletas que esse querido doutor atende. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. É verdade. Selecionar o sininho, porque hoje o negócio vai ser louco. Vai ser doido. E vou falar pra vocês mais, eu quero até brindar, cara, que a gente não brindou ainda hoje. É verdade, a gente não brindou. Eu quero até brindar esse episódio. Saúde. Top. Tem que tomar saúde mesmo. É saúde. Pra dar sorte. É verdade, boa ter esse tipo da sorte. Vocês estão vendo aqui nesse episódio do Canaveral Podcast. Estamos correndo aqui já com o desafio Canaveral Fit, aonde eu tenho que emagrecer. E o Rafael já tá consultando o plano B. O nome disso é gestão de projetos. Você tem o quê? Cara, tem um projeto. Tem um projeto. E esse projeto tem o risco de não dar certo. Saber gerenciar o risco. Não pode pensar assim, tem que mas pensar que acontece. vai dar certo. Não, isso acontece, faz a gestão do risco. Como é que você mitiga o risco? E aí, doutor, fala pra nós como é que mitiga o risco. Ei, deixa eu contar pra vocês. Teve uns episódios atrás aí que, querendo ou não, eu gerenciei o risco quando eu me inscrevi numa meia maratona em 2019. Porque eu sabia que ia ter ambulância. Se eu passasse mal, os caras não socorriam. Agora, se passar... Não vai passar mal. Você vai sair de lá... Tá fazendo aqui a pose. Mas como assim? O cara... Mas, depois você qualquer conta o caso coisa dele. Ele sabe, você sabe, né? Não, depois conta, mas eu quero... Ele vai terminar. Não sabe? Vai ter que terminar primeiro quem Depois eu te conto. Não sei se eu sei, né? Não falou nada? Acho que eu não falei essa pro Gus, mas deixa eu voltar a bola pra você. Vamos voltar antes, gente, dessa confusão toda. Não se esqueçam de ativar o sininho, se inscrever no canal. A gente vai deixar aqui também o Instagram do Gus. Hoje, vamos jogar bomba pra caramba pra cima dele, pra ele responder pra gente. Eu tô com um monte de dúvida aqui, o Rafael também. Mas quem tiver qualquer dúvida, dá uma bagunçada lá no Instagram da clínica do Gus, do Instagram pessoal dele também. Quem quiser, você atendeu um cara lá, meu Deus, sou fã. Vai falar com o cara lá também. E não esqueçam de seguir o perfil dele também no Instagram. Beleza? Mas antes, agora vamos soltar aqui. A gente pode aproveitar daí, Fábio? Pra fazer um momento consulta. Aí você conta a parada que você ia falar lá dentro da corrida, beleza? Puta, não, boa, cara. Vai ter um momento consulta. Ei, doutor, doutor. Cara, eu não contei isso aí pro Gus mesmo. Não, mas você vai contar, vai brigar com você. Vou te contar depois. Então, vamos lá. Vamos listar a turma. Vamos listar a turma. Peterson Crisanto. Beijo, Peterson. William Cardoso. Manda um beijão pra ele. O William Panda. Tá vendo como você é? Alejo Muniz. Miguel Pupo. Peterson Thomas. Rodrigo Cutelo. Deixa eu ver se não vou esquecer.
Tem o Pedro Quintas do skate. Tem... Pedro Quintas, monstro. Massa. Ah, cara. Não vou lembrar todos agora, mas assim... Tem A cara turma- pra Manda um caramba. beijo pros caras. então, A turma beijo. do Sul lá, do Surf é nóis. Tamo junto. Continuamos, vamos lá, firme e forte. E assim, tem uns que vão incomodar já ano que vem. Estão tudo voltando com tudo. Que legal, cara. E aí, como é que é, né? Eu aproveitei essa oportunidade, mas assim, quem vê hoje em dia acha que beleza, só tendo esses caras aí, tá tudo certo. Mas ninguém viu o que eu fiz pra chegar lá, né? Que foram 2 especializações. Eu ia pra Balneário, fazia um plantão sinistro. Tava lá 12, 24 horas, saía, ia pra Balneário, atendia a turma lá e voltava. Então, assim, hoje, quem vê hoje, né, só vê a parte boa. Só vê, ele tá atendendo a turma boa ali na clínica e tal, e é só isso que ele faz. Mas ninguém viu o que a gente fez até agora. E isso é muito legal, porque a clínica que eu trabalho é lá de uma fisioterapeuta, e ela fala isso, né? Ela fala que vários médicos, às vezes, do esporte, vão lá, marcam consulta e tal, pra ver mais ou menos como que a gente atende. E aí ela fala, não, agora tá todo mundo querendo vir pra cá, mas ninguém sabe o que você passou pra chegar até aqui. Entendeu? Tipo, foram vários dias que eu atendia um. E aí Sim. ficava lá o resto do dia sem fazer nada. Então, hoje se tá girando é porque, assim, foi um trabalho bom e que vai melhorar cada vez mais. Então, eu não gosto de falar de que vai chegar no topo, né? Porque o topo cai. É. Então, vai melhorar cada vez mais. Então, a gente acredita nisso, né? Hoje eu tô com a minha clínica aqui, que graças a Deus agora tá bem legal, assim, tá aumentando cada vez mais o número de pacientes. E, assim, não são pacientes, né? Eu brinco que são clientes, que paciente tem doença. Sim. Cliente não. Exatamente. E é legal que você realmente, quando você traz esse movimento, você cuidar antes de ficar doente, né? É, prevenção. É E assim, prevenção. não é nem antes de ficar doente, É porque fazer revisão, né? muita gente acha que ser saudável é não ter doença. Mas ser saudável não é não ter doença. Tem muita gente que vai vir a ter doença, só que não sabe ainda, entendeu? Sim. Então, ser saudável também não é sinônimo de não ter doença. Porque tem o estresse, tem o teu dia a dia, tem várias coisas que envolvem saúde, né? O teu rendimento no trabalho, tudo isso faz parte da saúde. E se algumas dessas coisas não tá dando certo, você não tá saudável, Sim. entendeu? Então, saúde não é sinônimo de doença. Saúde envolve tudo isso. E no teu parte do emagrecimento, você não precisa ser saudável, emagrecer para ser saudável. Você precisa ser saudável para emagrecer. Exato. Então- E uma coisa interessante você falando, que, por exemplo, assim, eu tava... E não sei se vocês repararam nos outros episódios, Sim. eu sempre tava com uma bala na boca. Sim. Sim. Porque eu... Cara, ficava até atrás da Raulzinho. Eu até ia perguntar se tinha um Raulzinho. Eu não vou te contar. É um negócio interessante isso aí que eu falo pra você. Sério? Demorou colocar 20 episódios. 20 episódios. Que a gente Demorou. tá no Não, 19, 20º. colocar 19 episódios demorou. Uhum. Imagina, cara, 19 semanas. Mas antes disso eu já tava com esse problema no trabalho, que eu tava com refluxo. Mas o que acontece? Mas esse refluxo dava tipo uma tosse, ficava... e era tosse. Sabe o que é engraçado? Comecei a treinar e comecei a comer, seguindo a dieta do Nutri-Diogo. Nutri-Diogo! Beijo, meu queridão! Ei, a cada dia que passa eu te amo mais. Porque acontece? Hoje, né? Mas é verdade. Ei, a cada dia que passa eu te amo mais. Porque acontece? Cada célula de gordura que eu detono É uma forma... é uma forma a mais que eu te amar. Então, assim, no começo eu tava com 36% de ódio dele. Agora. E agora eu tô com um pouco de menos, né? Eu vou abrindo, eu tenho que dar outra consulta, então cada vez eu mando mais o cara. Mas pode dizer, né? Eu amo no cara. Mas você vê assim, alimentação saudável, que você comentou. O exercício físico, de repente a tosse foi embora. É isso aí. Que Pensa engraçado. com uma suplementação a mais, então. Hã? É melhorar mais ainda, com uma suplementação a Mas mais. daí vira maromba. Não. Aí vira maromba. Ei, olha o tamanho, quase não cai. Pior que isso é uma desculpa bem comum. Cara, que é desculpa. Eu queria ter essa genética que esse povo fala, né? Não, Sim. não malho muito peito, porque senão fica muito grande. Porra, cara, Quem que eu... fica grande malhando peito em 2 semanas? Não 2 fica, meses. velho. Então, e isso daí, e assim, igual você falou, né, do refluxo e tal,
Isso daí faz parte mesmo. O emagrecimento melhora microbiota intestinal. Então, às vezes, você tem um problema quanto a isso devido ao aumento do tecido adiposo e tudo isso que envolve. O estresse, igual a gente estava falando também, tem facilidade por aumento de gordura, principalmente visceral. Que tem aquele hormônio cortisol, né? Isso, aumenta o cortisol. E o cortisol é um hormônio de estresse. E sabe por que que o exercício físico melhora a ansiedade, depressão, tudo isso? Eu acho que eu sei. Por quê? Por causa do hormônio. Outro hormônio que é amigo nosso. Não, vou falar de um jeito mais fácil. Sem entrar muito na parte médica, tá? Tá. Ó, ansiedade é a pessoa que sofre pelo futuro. Exato. Ela tá com medo do que vai acontecer. Vive no futuro. Exato. Isso. A pessoa que tem depressão, ela sofre pelo passado. Exato. Ela tem medo do que já aconteceu. Exato. Quando você tá no esporte, seja o esporte que for, se você pensar no futuro, se você pensar no passado, o peso cai na tua cabeça. Ou eu tô surfando lá, a onda me pega. Então, assim, o esporte é um jeito de você se conectar com você e, ao mesmo tempo, você deixar de pensar nas coisas que pode vir a acontecer ou as que já aconteceram. Cara, que corte, hein? Legal, hein? Porra, cara, eu não. E esse negócio que você falou legal, porque assim, isso faz todo sentido. Sim. E é uma questão assim, normalmente a gente acaba vivendo. Eu trabalho, por exemplo, eu tenho um trabalho fora do mesmo Canaveral Podcast. E no meu trabalho, bicho, é muito ansiedade. Porque quando eu falo de gestão de projeto, já lascou, mano. Vou falar do quê? De futuro. Eu abro um projeto, projeção. Projeção. Não, vamos projetar pro futuro. Mano do céu, é doideira. Você falando daí, agora, eu desenhei o Rafa no trabalho. E daí, realmente, daí você passa, para pensar, 8 horas, vou colocar aqui, né? 8 horas da tua vida pensando em planejamento, em estratégia, e o que vai acontecer. Aí você fala, agora de repente você tem que fazer virada de chave, né? Vamos pensar agora no presente. Então, assim, essa busca desse equilíbrio, né, de estar no presente, executando atividade. Não, é difícil, todo mundo. Todo mundo sofre um pouco. Mas a partir do momento que você começa a entender isso, você começa a valorizar mais. Porque igual aquelas pessoas falam, você tem que ter foco, tem que ter foco. Mas se você tiver um foco em só uma coisa, você não consegue viver. Não consegue. Se você ficar focado só no trabalho, você não vai dar atenção pro resto. Se você ficar focado só na tua família, você vai deixar o trabalho de lado. Então, assim, você não pode só ter foco, né? E outra coisa, né? Que você que tá começando a fazer exercício agora, você tá motivado, né? Aquela caveira. Então, mas isso você tem que transformar isso em um hábito. Por quê? Motivação faz você começar. E hábito faz você continuar. Disciplina, né? Pra ter disciplina pra virar hábito e você continuar. Porque ter motivação todo mundo tem. Mas dá 2 semanas... A motivação não. Deu chuva, apertou o trabalho. A desculpa é sempre fácil. Então... o mimimi vem que é uma beleza, né? Sim. Cara, eu falo assim, a gente sempre brinca, né? Pra performance... aquele pique dura um certo ponto, cara. Vai chegar um ponto que vai começar... Exatamente. Até na parte da musculação, né? A gente tem a ideia que, assim, uma pessoa que não usa nada vai começar a fazer musculação. No primeiro ano é o ano que ela mais hipertrofia. Homem chega a ganhar 10 quilos, mulher 5. Estou falando a média, tá? E aí, no outro ano, o homem ganha no máximo 5 quilos, a mulher 2,5. Então, pensa, em 3 anos, 4 anos, ele meio que estagnou. Então, se ele ficar só dependendo do exercício físico, ele não vai ter a hipertrofia que ele quer, ele não vai ter o rendimento que ele quer. Por isso que a dieta é importante, a suplementação é importante, até porque à medida que o tempo passa, a gente vai perdendo todos os nutrientes que a gente tem. Todos não, né? Mas a maioria, assim, que é dependente de qualidade de massa muscular, perda de gordura. Então... E daí a pessoa chega lá, senta, faz um exame, e daí no exame consegue detectar o que tá faltando? Ou já vai começa a fazer uma suplementação nisso que tá faltando? Vários médicos trabalham de forma diferente, né? Sim. Então, como eu trabalho é assim, você quer marcar uma consulta comigo, eu vou te solicitar já alguns exames, perguntar, né? Faço umas perguntas rápidas, assim, às vezes por WhatsApp e tal, o que você tem, o que você quer melhorar. E aí eu peço uns exames gerais e relacionado com os teus objetivos. E aí, assim, faz os exames, assim que tiver pronto, a gente marca a consulta. Aí a gente vai lá e vai debater sobre sua vida, sobre o que você faz, como que é a tua relação com teus pais. Eu pergunto tudo, assim, no trabalho e tal. Toda a parte de anamnese que chama, Isso, anamnese. Faz aqui, aquele boot inicial com Por o último, que é a avaliação dos exames. Por quê? O que importa é como você se sente.
O que tá no exame é outra coisa. Sim. Quantas pessoas que você vê que tá com o exame lindo, mas a vida toda bagunçada. E ao contrário também, tem uma pessoa que tá bem pra caramba e você vai ver o exame dele tudo bagunçado. Mas lógico, o exame serve para você ter um apoio e correlacionar com aquilo que o paciente tá falando. E também como um respaldo médico, né? Às vezes eu passo alguma coisa pro cara, vai que daqui a 3, 4 anos ele tem algum problema de saúde, ele pode falar que foi algo que eu passei. Mas aí eu tenho um respaldo lá, não, aqui já estava alterado e tal. Então, você atende 100 em exame? Tem que ter, né, pra poder dar uma olhada. Posso atender 100, mas aí o tratamento vai ser diferente, que eu vou ter que ir numas doses que qualquer pessoa suporta, entendeu? Pode ser que não tenha uma melhora no rendimento tão grande que uma pessoa teria se eu soubesse individualizado. É que você é mais assertivo, né? Acaba sendo muito mais assertivo. Tipo, como que a gente brinca aqui com o Diogo e o Saqueto. Até a Diogo Saqueto, o time de milhões. É bem personalizado. Diogo Saqueto e o homem aqui, ó. É algo bem personalizado, né, cara? Pra dar. O outro tá se mordendo. Por isso que a gente não pode trabalhar por plano também, né? Essa área. Não tem ninguém que trabalha por plano. Porque é uma consulta totalmente elaborada, a gente gasta 1h30, 2 horas, às vezes, na consulta, faz avaliação também de bioimpedância. E aí, o plano, como é que o plano paga isso? Não, é que o plano paga R$50. Mas eu posso. Mas é bem legal pra dar uma resposta. Como é que o plano paga isso? O plano, ele foi feito pra padronizar, pra todo mundo ter esse acesso. Aí, mas você não é padrão. Então, o atendimento do nosso querido aqui não é padrão. Exato. É um padrão, é diferenciado, então o plano consegue acompanhar e faz sentido. Tem que. Mas você falando aqui, cara, eu fiquei imaginando uma coisa. Que a minha vida hoje, tipo, até hoje, eu trabalhava com a corda naval aqui assim, ó. Aí, porque assim, tipo, lembra da época que eu treinava? Eu já treinei, cara, fiz triatlon. O pessoal tira sarro, acho que é mentira. Eu vou postar aqui. Mano, eu já dei. Teve um convidado aqui. Quem é aquele convidado que falou no almoço? O Nego Santos. Lembra? Lembro. Nego Santos, agora eu tô te derrubando pro Gus aqui, cara. Você duvidou, eu falei brabo pra ele. Eu falei assim, o Rafa fez triatlo, cara. O cara era brabo, pra pedalar com o cara era foda, velho. Eu ficava pra trás, ele bem assim... olhou pro Rafael assim, ele fez... Eu falei, cara, era brabo pra caramba, velho. Pra você ter noção, eu tão doidão na cabeça, eu treinando, né, na Gustavo Borges, beijo pra Gustavo Borges lá, na Nado Livre, lá, nadando. Eu nunca tinha nadado no mar aberto ainda. Eu vejo esse surfando e falo, vocês são bichão. Mas com a prancha, né? Tira a prancha pra ver. Aí eu peguei, olhei assim, no dia da prova, cheguei assim no mar, assim, aquelas ondas, tchau. Eu falei... Olhei, falei, nossa, que longe, a boinha. Ela fazia assim, a boinha assim, ó, no horizonte, né? Porque, olha aqui, ó. Acho que ela sumia assim. Cadê a boia? Daqui a pouco aparecia a boia. Mano, que desespero, que negócio, cara. E eu pulei nadando, mas tudo bem, que seja. Aí eu treinava. Tava treinando fazendo triatlo, né? Tava fazendo umas provinhas já de sprint, né? Menorzinha. Pedalando, correndo, bem doidão, cara. Nessa época eu tava investindo mais no esporte. Daí foi quando eu emagreci. Cara, eu me senti super bem. Ansiedade, que nem que você comentou, vivia mais o presente, tudo. Mas o que acontece? No trabalho, então eu tava no esporte lá em cima, e no trabalho, não que eu tava, tipo, não tava rendendo no trabalho. No trabalho eu tava num momento de estabilidade. Então eu já tinha entrado já tinha subido um cargo, já tinha entendido como é que funcionava. Na época eu era gerente, né? Já entendia, tava em voo de cruzeiro no trabalho. Aí acontece, tava lá em cima. Aí acontece, né? Como no meio de ficar quieto no canto, não, gosto de ficar catando novos desafios. Peguei uma outra bucha pra resolver. Né? Falei, agora eu virei diretor, né? Beleza. Aí acontece, trabalho. Tomou um espação, aí a Cornaval desceu. Foi deixando de... Aí o cara, deixei. Aí entrou pandemia. Meu Deus do céu. Aí Cara, começou na primeira pandemia, doer a nuca, tá ligado? Pressão alta, ansiedade. Aí você vê assim, cara, que doideira. E é tudo uma questão de você ter disciplina e fazer as coisas, tipo, que tem que fazer. Tipo, não é difícil, mas a gente acaba não fazendo, porque entra nesse flow do dia a dia e vai não tem piorando cada vez mais. Vai piorando. E aí dieta também desconta na comida muitas vezes. E hoje eu tô tentando agora, mudei, não tô no exercício assim, né? O Saqueto falou assim, não, Rafael, agora o exercício na corda naval é assim, ó. Agora é assim, mano, agora você só vai. E daí agora eu tô tentando investir, estou investindo mais na saúde com
Canaveral Time Fit. multidisciplinar, É, né? com o Canaveral Fit. E eu trabalho também, eu tô, cara, mantendo foguete, tá uma coisa de louco. Então, mas realmente é algo bem... Até no teu trabalho deve ter melhorado, né, nesse acompanhamento que Com você vem certeza, fazendo. porque acontece, você rende mais. Sim. Você rende mais, mas tem Se que ter essa dorme melhor, consciência e falar, não, cara, vamos fazer. Porque antes que negócio assim, ó, na hora do almoço, eu treinar na hora do almoço antes. Sim. Eu falo assim, cara, hoje eu não vou treinar porque tá muito difícil. Né? Eu vou almoçar rapidinho e voltar pra terminar essa parada. Sim. Aí nesse momento você se cancela. Já. Daí você cancelou aí, mano, daí você começa. Autossabotagem. E aí né? ele também ajusta a alimentação. Que a alimentação também é a base disso tudo, né? Sim, Não adianta sim. só fazer exercícios físicos se você tem uma alimentação desregrada. Hoje eu tô comendo 5 ovos de manhã, cara. É. Eu Então, fico, cara, é muita comida, mano. A Graciane come 40. muita gente não procura nutricionista porque acha que ele vai cortar a comida. Não, Mas é não. diferente, ele vai ensinar a comer. Ele vai colocar... você comia antes pouca quantidade, mas muita caloria. É pouca quantidade de coisa que não presta. Hoje você come bastante quantidade e pouca caloria. Então eles fazem essa inversão. Isso faz parte da reeducação alimentar. Por isso que é importante o nutricionista, entendeu? Claro. Sim. Porque ele vai colocar horários, né? Então o teu organismo vai começar a entender melhor que aquela é a hora de comer. Então você vai absorver muito melhor esses nutrientes. Você vai conseguir eliminar toxinas e tal, vai conseguir liberar hormônios que vão te dar saciedade, porque o tecido adiposo, o que ele acontece? O tecido adiposo é a gordura. Ele aumenta e a A gordura do homem. Eu tô ligado. Churrasco, bom chimarrão. e não existe gordo saudável. Obeso, sobrepeso, não existe. É uma doença. Isso daí tem que desmificar, porque essa história aí do eu me aceito do jeito que eu sou entra para um outro ramo, porque assim, não existe pessoa sobrepeso acima do peso saudável. Tem CID, Código Internacional da Doença. Puta merda. Obesidade. Eu achando que eu ia ficar de boa hoje. É uma doença. E qual que é o CID? Então assim, agora se você... Qual que é o CID? E466, acho. Se eu não me engano. Meu Deus. Então, Cara, ó, o olho dele chegou a brilhar aqui, cara. O que eu vou te falar? então, assim, é uma doença. Você Do lado- costuma trazer o pessoal pra real, assim, que nem agora? Faz parte do trabalho. Mas é porque, assim, hoje em dia tem gente que tá falando que é bonito você tá acima do peso. E Mas aí- eu me acho bonito, cara. mas aí se Mas você... você não tá. Não, É Mas você não sem tá- saúde. não, mas isso eu não hoje- tô falando que você precisa se achar feio. Eu tô falando que a pessoa Isso tem é. que ter uma Uma consciência. consciência de saber que isso daí pode... Ó, vamos Pressão lá. alta. Obesidade, fator de risco para pressão alta. Pressão alta pode matar, pode dar um AVC e tal. Já te falei, pô, doendo na nuca lá. Então, Exato, cara. E Pressão novo, né? alta, mano, né? obesidade, fator de risco cardiovascular, infarto, qualquer doença relacionada a isso. Obesidade é uma das principais causas. Covid, se uma pessoa obesa pega a Covid, mais chance de morrer do que uma pessoa, né, com um IMC normal. Então, assim, é fator de risco do lado do tabagismo para a maior parte das doenças. Então, se você vai se aceitar assim, é outra história que não tem nada a ver com a saúde. É um problema teu, né? Isso. Não tô falando que a pessoa tem que achar ruim de ser gordo. Ela tem que ver que isso é um problema. Não ver que isso é uma solução. É que nem a gente tá fazendo aqui agora, correndo atrás pra resolver, né? E assim, Exatamente, cara. você tá querendo perder peso agora. Aí você olha pro Fábio, pô, vou chegar no Fábio. Isso já tá errado, sabe? A pessoa pensar nisso. Pensar que vai chegar num estágio que a outra pessoa tá. Você tem que se comparar com você ontem, você anteontem. Você tá melhor? Então você tá no caminho. Micro-resultados, tá no caminho, é. Então a pessoa tem muito isso de querer se comparar com alguém que ela tá vendo. Você nunca vai ser igual a essa pessoa, tá? Pode ser que você até seja melhor que ela depois, mas igual ela você nunca vai ser. Então você tem que se comparar com você ontem. Ah, eu ontem tinha uma medida um pouco a mais e tal, tô me sentindo melhor hoje. Então beleza, então você tá no caminho.
E é uma autossabotagem, tipo, é uma forma de autossabotar também, né? Porque eu acho que o Diogo até comentou isso no episódio dele, lembra? O Diogo falou que os pacientes dele eu vou ter que tirar foto do Fábio da minha carteira agora. A foto do lateral da parede, lembra? Colocar meu treinador. Pô, vou ter que tirar a foto do Fábio aqui da minha carteira agora aqui, mano. Mas, tipo assim, o Diogo comentou isso também, que ele falou bem assim, os meus pacientes, clientes, se auto-sabotam. Porque, tipo, o cara... eu passo um caminho pra ele trilhar. Aí ele vai, olha o maluquinho que passou ali. O cara já olha pra ele e fala bem assim, quero chegar lá. Eu falo, mas filho, calma. Você é totalmente diferente. A mesma coisa, eu vou dar um exemplo. Eu já me auto-sabotei. De que forma? Pô, até brincadeira. Tem mas vários... quanto momento, já emenda, que já tá no momento de consulta, já levou eu vou falar isso. Foca pra você, porque aqui eu já apanhei demais. Eu vou falar isso porque daí... já apanhei demais, mano. Virar pra cara de verdade. Sabe o que agora vai ser engraçado? Que eu me auto-sabotei com o paciente dele, cara. Não, é real, porque assim, eu me auto-sabotei com o próprio Dani. Com vários amigos meus, mas com o próprio Dani, porque a gente tem essa... Dani... Beijo, tô esperando você aqui, você tá me enrolando, tá? Tô esperando você aqui, ó. O Gus já veio aqui, manda um recado pro seu Lazarento. Se não vier, vou te cortar do futevôlei. Aí, ó, tá vendo? Eu tô falando com o cara que comanda tudo a tua agenda, velho. Senta aqui que você tá me enrolando demais, papai Dani. Mas eu digo o Dani assim, eu brinco com o Dani. Surfando já. A primeira onda. Eu aqui nervoso com você. A primeira remada. Eu tô na África, vou remar aqui, ó. Alô, você que tá indo pra Portugal, Nazaré, acabou de acontecer, mano. Ei, toma, quer água? Toma água. Quer água? Então toma também, tá bom? Água pode, né? A água diz que é quantidade demasiada, né? Mas, cara, eu brinco com o Dani assim, porque... O Dani é um cara que ele incentiva a galera a treinar mesmo. Tipo, porque ele curte pra caramba. Dá pra ver que o cara curte pra caramba. E ele, assim como vários outros amigos meus, cara, eu por várias vezes tentei iniciar essa caminhada da musculação. Porque eu curto pra caramba. Eu curto acompanhar os caras, velho. Então, tipo, a caminhada dos bodybuilding e tal. Então, tem alguns amigos que são. E aí, tipo assim, eu ficava... por exemplo, o Dani que é próximo. Eu ficava olhando pro Dani e falava... Não, é verdade, cara. Tu quer virar bodybuilder? Não um bodybuilder, né, cara? Mas eu queria ter um projeto lateral, né, cara? O peitinho mexendo aqui, o pai forte. E, cara, você fica... Em vez de você falar bem assim, pô, eu tenho esse biotipo, eu vou conseguir atingir isso, eu vou desenhar um caminho pra você... Você já olha o cara lá do outro lado, lá comendo pra caramba, que já tá treinando há muito tempo, tem uma rotina, e automaticamente você quer ser igual o cara. É autossabotagem, velho. Eu tô só rindo aqui, cara. Tá de boa, mano. Não, eu já peguei, cara, paciente assim que olha pra mim, eu queria ficar pelo menos igual você, assim. Eu falei, pô, eu faço academia faz 7 anos, sabe? Tipo, cuido da minha alimentação e tal. Não é em 2 meses que você vai chegar num padrão que uma pessoa tá. Sim. Você tem que ver que se você tá apto a isso, entendeu? Se você tem não é nem só genética, isso daí é o que menos importa. Mas a condição de deixar várias coisas da tua vida de lado pra focar nisso. Sim. Que é o que muita gente não faz, né? E qual desculpinho dos gordinhos que a mais boa que você escutou? Não. A pior e a melhor desculpa. Manda aqui, a pior e a melhor. Ei, vamos ver se esses caras estão no meu nível, vai lá. Vamos ver se esses caras estão no meu nível, vai lá. Tipo, é que no médico eles não mentem muito, né? Então eles já falam. Putz, eu sou cara de pau, né? Eles já falam, não gosto disso e tal. Só que assim, dá pra entender isso, né? Que a pessoa não gosta. Por isso que ela tem que buscar um exercício que ela goste. Não adianta você mandar o cara fazer academia se ele não gosta. Ele não vai fazer. Ele vai fazer 2 semanas e vai parar. Então, assim, o que você fez já de esporte? Normalmente eu pergunto isso, né? Eu já joguei vôlei quando eu era menor. Então você vai jogar vôlei. Depois que você estiver habituado tal, já com uma constância, já trabalhando com emagrecimento, com a gente vendo que você tá fazendo isso de uma forma contínua, aí sim a gente vai te adaptar para alguns outros tipos de exercícios. Então, é muito individual, né, do paciente. Não sei uma desculpa assim específica que eles dão, mas a gente consegue perceber. Até vários não dão desculpa, né? Falam que se alimentam muito bem e tal. Não, mas eu não como isso. Só que daí, pô, vejo o exame... Não tem como o cara não comer. Eu só como carne branca. Eu só como carne branca. Eu sou vegano. Chega lá, você fala... Não, eu sou vegano. Com brócolis.
fome, tá com fome. Então, assim, Entendi. não adianta. Igual, jejum intermitente. Você vai passar isso pra uma pessoa obesa, ela não vai seguir nunca. Ela vai passar fome, ela vai te xingar da forma que for, entendeu? Não adianta isso. Então, Isso é igual o tal do jejum intermitente. Eu vejo o pessoal falando, mas eu não... Eu também, É cara. quando tem dieta, eu tenho um bloqueio. Isso é coisa que... Aham. Ó, desculpinha, tá vendo? Vai pegando, anota também. Bloqueio, Eu tenho um bloqueio. Quando o cara fala de dieta, fala assim, ó... Não, eu tenho uma dieta... Meu ouvido, eu tenho um filtro aqui. Hein? mas é. Então, pessoal, o que complicado. é esse jejum intermitente? Que eles falam, que as mulheradas falam, e tudo. Qual que é o Então, negócio? o jejum ele é bem indicado para algum certo tipo de pessoa, sabe? Porque senão você vai acabar gerando um malefício pro teu corpo. Porque assim, a pessoa tem que estar habituada a fazer isso. Não adianta você pegar um cara que se alimenta normal já e meio que tirar. Então você vai adaptando, né? Você vai primeiro, você faz jejum, faço. Como que faz? Aí o cara fala, eu janto 10 da noite, faço jejum de 10 horas. Só tomo café da manhã às 8. Isso não é jejum, entendeu? Olha o tempo que você ficou sem... Você dormiu. Você não precisou fabricar reserva energética para te manter até as 8 da manhã. Então, isso daí já tá errado. A gente pega e faz... Vamos antecipar, então, esse teu jantar. Vamos colocar o teu jantar às 7 horas da noite. E aí, e com menos comida, né? Isso tudo correlacionado com o nutricionista. E aí, no café da manhã, você vai se alimentar. E aí, a pessoa vai se adaptando, né? Normalmente, a gente passa o café da manhã como a principal, quase, bem parecido com o almoço, e no jantar menos. Porque quando você vai dormir, o teu corpo mesmo, ele já vai se desligando, ele vai se preparando para isso. Então, se você come muita gordura, muito carboidrato e tal, você acaba não conseguindo metabolizar tudo isso, gerando picos e resistências à insulina, né? Igual eu falei, a leptina, que é o hormônio da saciedade, ele é alto, ele é bom, porque você vai ficar saciado mais rápido. E se acredita que no obeso, ele é bem alto. Só que qual que é o problema? Ele sendo muito alto, vai chegar um momento que não vai mais ser possível equilibrar isso. Então você vai criar uma resistência. Por mais que você tenha uma leptina muito alta, você não fica satisfeito. Entendeu? Então você acaba gerando uma resistência. Isso daí é a pior coisa que tem. Daí você come cada vez mais. Come cada vez mais. Então, assim, o jejum é um mecanismo bom para o emagrecimento. É um dos fatores aí que eu trabalho também, mas aí, depois que você já emagreceu tantos quilos, não adianta você pegar e passar na primeira consulta, eu nunca passei, entendeu? E aí, por exemplo, o cara que vai malhar já em jejum, o AIJ, né, o aeróbico em jejum, ele tem que estar ciente da última refeição dele. Por exemplo, se ele não fez minha alimentação é muito boa, deixei de usar carboidrato e tal. Aí, ele não vai ter energia nenhuma. Pra treinar, não vai ter o glicogênio muscular dele péssimo, então ele vai começar a queimar músculo, né? Porque ele não vai ter mais essa gordura para queimar, ele vai começar a queimar músculo, então ele vai gerar um malefício para ele mesmo. Então tem que ser conversado, né? Tem que ter indicação. Isso aí não dá para qualquer um fazer igual tem blogueira, ficar falando que faz e aí você vai ver e várias pessoas seguem, né? Esse é um problema do celular hoje em dia. Sim. Que você coloca lá, qualquer pessoa pode caracterizar aquilo como verdade ou falsidade. E a gente vê isso muito na medicina, né? Cada pessoa falando cada bobeira, assim, sobre a medicina, sabe? E aí várias pessoas me perguntam por que eu não faço aquelas caixinhas de pergunta, né? Sim. Assim, para tirar dúvidas e tal. Aí, agora eu vou começar a fazer. Por quê? Eu esperei eu ter uma carga muito grande de estudo, de paciente, de pessoas que deram certo, que deram errado, para eu poder falar alguma coisa. E a gente vê muito médico que não tem experiência alguma quase e falando coisas que, assim, não dá para se falar. Se uma pessoa pega aquilo como verdade, cara, é um problema grande que ele tá criando, entendeu? Sim. Então, assim, a partir do momento que você escolhe trabalhar com isso, tem que estar preparado pros prós e contras, né? Tem que ter horas de voo. Você acha que é todo mundo que eu atendi que deu certo? Não, tem pessoas que se mantiveram iguais, tem pessoas que a gente teve que fazer várias adaptações para ele ter uma performance melhor. Então,
Não dá pra você falar que vai dar certo pra todo mundo, que isso daqui é muito bom, que tal pessoa tá usando, você vai usar também, vai ser igual. E esse é um problema. Na medicina, infelizmente, é isso. E também o outro médico não aceita você crescer e ele não. Então, se você começa a crescer, ele começa a falar da forma como você atende, da forma como você se veste. Isso a gente vê, né? E eu, cara, graças a Deus, eu sempre quis ajudar, assim, sabe? Outros médicos, tem estudante que às vezes me acompanha, que eu falo, não, vai lá e tal, fica um dia de atendimento comigo que você vai ver como é que é. Porque eu acho assim, eu não tive ninguém pra meio que se espelhar, assim, sabe? Nessa área. Hoje tem vários nessa área, mas antes não tinha. Tinha poucos. Meu pai trabalhava com isso, mas era numa pegada diferente. Era na doença e tal. Então eu peguei e eu falei, cara, tem que dar um jeito de mais pessoas se interessar por isso. E tratar a pessoa de uma forma honesta, de uma forma assim, eu não tô ganhando dinheiro em cima de você. Eu tô fazendo você melhorar a tua saúde. Eu tô trocando uma coisa por outra, o meu conhecimento de anos eu tô vivendo já há 10 anos e meio da medicina. Então, assim, algum conhecimento a gente já tem bem acima do normal, né? Quanto a isso. E aí eu vejo que muitos médicos começam uma rivalidade entre eles, cara. E uma rivalidade... Quer ver eu, para conseguir plantão aqui em Curitiba, que eu não fiz faculdade aqui, demorei 2 meses. Entendeu? Porque aqui o povo acha que você vai tirar o trabalho dele, se ele te indicar. Só que não é assim, né? As pessoas... Cada um cria suas oportunidades. Isso. Né? E aí, assim, eu acho que na mesma profissão, você ajudar alguém da tua profissão não gera uma concorrência, gera admiração, que é diferente. Sim. Entendeu? Você vai olhar para aquele cara, pô, aquele cara me ajudou, tem uma gratidão eterna por ele. Sim. E assim, eu vim para cá... Quando eu vim pra cá, não conseguia nada. E quando conseguia, era furada. Era dar plantão em hospital caindo aos pedaços e tal, que ninguém queria. Sim. E aí eu ia lá. Mas assim, no final foi bom. Aprendi muito com isso, sabe? Então acho que isso tava pra acontecer. Isso tinha que acontecer, porque é complicado, assim, sabe? É muita responsabilidade na tua mão. Ainda mais quando você acaba de formar, assim. Então, sim, foi uma coisa que eu consegui absorver isso como uma coisa boa. Porque pra mim, tipo, me deixou mais forte. Eu já não tinha mais medo de nada, porque já tinha passado pela parte ruim. E aí, dali pra frente, as coisas foram melhorando. E por que você decidiu fazer medicina? Como é que foi isso, né? Conta um pouquinho pra história de ser... Antes de ser médico, antes de decidir. Então... Como é que foi isso aí? Como é que foi essa história? Conta pra gente. E o bicho estudou, hein, velho? Eu acompanhei. Vou falar pra vocês que o Augusto falou, ele vive 10 anos da medicina, agora tem uma testemunha. Porque eu falo assim, ouvir o cara falar é fácil, né? Que você tava falando ali. Agora ouvir os amigos falarem, cara, antes da medicina, o bicho estudou, hein, bicho? Na minha época, a medicina não era esse valor que é, né? Porque agora não tá pra qualquer um medicina. Agora a pessoa tem que ter uma renda muito boa. E isso eu acho ruim porque aquela valorização de ser médico não vai ser mais a mesma. Porque hoje, se um cara tem dinheiro, se ele estudar um pouco, ele já consegue passar. Antes não. Era totalmente concorrido. Porque quem que tem 9 mil para pagar hoje? Uma faculdade, entendeu? Então, assim, além das federais, que vai ter muito médico bom que vai valorizar isso, as particulares eu acho que vai cair um pouco o rendimento médico. Eu acho, né? Não dá pra gente saber agora. Isso daí só daqui uns 5 anos. Sim. Mas na minha época era um preço acessível, então muita gente conseguia fazer, a concorrência era muito grande. E aí eu nunca quis ser médico, pra falar a verdade. Não tem aquela história bonita da maioria das pessoas. Assim. Você nunca quis ser médico? Nunca, tipo, infância, assim, nunca falava que ia ser médico. Não tinha isso como uma opção, porque eu sempre vivi minha vida normal, eu fazia meus esportes e tal, só que meu pai é médico, minha irmã é médica e minha mãe tem uma farmácia. Então a gente só via isso dentro de casa, né? Então o Fábio sabe. Sim. O Fábio conviveu comigo essa época e era só isso. E eu tinha esse sentimento de fazer o bem para as pessoas de alguma forma, assim, sabe? E aí eu coloquei isso na balança, sabe? Tipo, que profissão
que eu tenho mais afinidade. Meio que não gostava de nada, assim, mas eu fazia vários tipos de esporte, né? Surfava, skate, wakeboard, futebol. E aí eu peguei, vou tentar medicina e vamos ver. Porque é o único que eu tenho um pouco de vontade de fazer. Porque via tua família inteira? Tava... Isso. Não que isso me influenciou, né? Que eles fizeram alguma influência, mas era alguma coisa que eu tinha mais afinidade por ver direto. Então, peguei e comecei a estudar. Aí foi um bom tempo de cursinho. Aí depois de 4 anos de cursinho, eu passei. E passei lá no Rio de Janeiro. Graças a Deus, conheci o Rio de Janeiro. Conheceu mesmo, estudou lá. Aham. E aí, foi uma melhor coisa que eu fiz, assim. E eu vejo também que se eu tivesse entrado antes, eu não ia ter a cabeça que eu tinha, entendeu? Eu não ia valorizar do jeito que eu valorizei estar lá. Então, eu não me arrependo de nada desse tempo. Acho que foi um tempo que eu aprendi bastante. E quando eu entrei, eu tive valor pela profissão, né? Que eu acho que isso que define também o médico. Você gostar do que você está fazendo. E quando eu entrei... No primeiro ano eu já falei, não, era isso aí mesmo e tal. Tipo, me identifiquei. Igual eu falei, não era uma coisa que eu queria, assim, muito, sempre quis ser. Igual muita gente que aconteceu. Foi uma coisa que aconteceu, mas a partir do momento que eu comecei a fazer, que eu já me identifiquei. Falei, não, é isso aí mesmo. Sim. Mesma coisa aconteceu com a minha especialidade, né? Eu trabalhar com esporte. Porque eu sempre fiz esporte, a gente sempre conheceu muita gente relacionada ao esporte. E aí eu tinha que achar um jeito de conciliar isso, né? Pra eu trabalhar e curtir. Continuar. Que pra mim, assim, a parte financeira. Tem vários amigos que formaram comigo que estão 1000 vezes melhor. Beleza. Mas eu tenho minha qualidade de vida, sabe? Se eu quiser ir surfar no final de semana, eu vou. Eu tenho meus horários que eu posso fazer. Eu acho que isso, às vezes, vale mais do que uma renda financeira que você não vai poder nem aproveitar isso. Você vai ter isso, mas, assim, é aquilo. A tua saúde que não está relacionada à doença vai pro água abaixo. Exato, né? E até falando um pouco sobre o perrengue que a galera não vê, né? Na medicina. Cara, o Gus, eu até não sei se... Eu acredito que é um assunto tranquilo para falar. O Gus estudou no Rio, né? Na Federal. Não foi era na Federal, mas... Não era Federal? Pode falar. Eu achei que era. Mas, cara, e perrengue? Porque disse que no Rio era um perrengue do caramba, né? Ou não? Pra atender lá alguma coisa ou... Lá é bem diferente que aqui, né? Lá era numa... Eu trabalhava... aquela série Sob Pressão? Quase lá. Eita. Era em Vassouras, né? Que a gente estudava, que era um interior do Rio de Janeiro. Então lá era um hospital-escola. O hospital-escola é o hospital que a maioria dos que atendem são estudantes. E, cara, foi muito legal, assim, sabe? Tipo, vimos de tudo mesmo. Os professores muito bons, e, assim, é uma faculdade de origem militar. Até o nome dela era de um general. Então, o nosso ensino foi muito em cima, assim, sabe? Coisas que eu não via em outra faculdade. A gente era cobrado por muita coisa. E eu acho que isso faz muita diferença. Porque, às vezes, querendo ou não, a gente se comparava com outros, assim, formados em outros lugares e não era a mesma coisa, sabe? Tipo, a gente conseguia entender mais ou menos de tudo, não a fundo, mas entendia. Os outros, às vezes, entendiam um pouco de uma parte, entendeu? Não entendia de outra. Que é tipo clínico geral, né? Que a pessoa chama, né? A gente ficou... E, assim... Lá a gente via famílias em condições muito precárias também. Então, era complicado, sabe? O auxílio que prefeitura, essas coisas dão, é muito precário, inferior, assim. Mas aqui também. Só que a gente não vê tanto, né? Mas eu trabalhei agora no posto de saúde de Barra Velha, em Santa Catarina. E lá também a gente vê, né? Tem pessoas com uma qualidade de vida boa? Tem, mas... Tem muita pessoa ali que é situação precária, que se faz visita na casa, não dá pra dizer que a pessoa mora ali, sabe? Ainda mais assim, quando é idoso e tal, tudo bagunçado, tudo acumulado, cheio de comida, galinha dentro da casa, tipo, você ia atender a pessoa deitada com uma galinha assim, andando. E
Só que, assim, a parte boa de você atender com vários níveis sociais que você acaba sabendo como conversar com qualquer tipo de pessoa. E você consegue levar um conforto da pessoa se sentir bem. E igual a gente estava falando no meu visual, muitas pessoas, às vezes, queriam que fosse eu por se identificar mais do que um cara lá de terninho e tal. Tipo, falavam, não, manda o doutor lá, o surfista. Se ambientar, né, cara? A pessoa se sente ambientada, acho que pra conversar com pra criança, principalmente, eles preferiam ser atendido por mim, assim, porque não sei, se identificavam mais, assim, por alguém mais normal, assim, mais do... É que você vai pensar realmente essa questão que você falou é legal, porque quando o cara tá muito... traz segurança, mas traz o medo também, né? Traz o medo. Traz o medo, ainda mais pras crianças, tudo. Espanta as pessoas, né, cara? Eu falo que assim, tipo... A gente hoje em dia, a gente já tá falando de várias coisas aqui, mas falando de atendimento personalizado. Hoje em dia as pessoas estão comprando experiência. Só que também, cara, além de comprar experiência, as pessoas estão consumindo cada vez mais pessoas do mundo real. Uhum. E, cara, as pessoas do mundo real são isso. Tanto que, assim, o concurso da polícia, antigamente, quando meu pai queria que eu prestasse concurso da polícia, porque parte do meu pai é tudo militar. Capitão Fábio Pincel, bigodão, já imaginou eu? Capitão Lima. Capitão Lima, ia ser isso aí. Cara, não podia ter tatuagem antigamente. Hoje em dia já é liberado. Tem vários amigos policiais aí que, fechado de tatuagem. Então, tipo assim, as pessoas querem consumir pessoas normais, cara. Pessoas do dia a dia. Aí, tipo, vê um cara que... não, mas o cara tem que ter o cabelinho aqui e tal, o terninho e tudo mais. A pessoa automaticamente já fica assim, meu Deus. O que a pessoa pensa? Vou te dizer assim, uma pessoa que tem uma condição um pouco inferior. Uhum. Poxa, eu tô com vergonha na minha casa. Eu tô com vergonha... Não conta, às vezes, as coisas que tá acontecendo, sabe? Sim. Fica acuada, né, velho? Não, teve uma vez que uma paciente pegou, assim... Era um dia que eu não tava atendendo, que eu tava lá pra renovar a receita. Sim. E ela bateu na porta, né? Só que daí eu achei que era assim... Porque posto de saúde é uma loucura, né? Sim. Se der bobeira, vai entrar às 7 na tua sala. Aí eu só liguei pro pessoal lá da frente, viu? Tem uma paciente aqui... pra eu atender e tal, ela tá batendo na porta, porque não tinham feito triagem nem nada. Uhum. Aí ela entrou assim, eu vim aqui pra te pedir desculpa. Aí eu fiquei olhando pra ela, mas pedir desculpa, como assim? Aí ela, que no dia que você atendeu a minha família e tal, eu falei e tal, saí daqui da sala falando que eu queria um médico, não um surfista. Aí eu vim aqui te pedir desculpa porque você curou minha família inteira, tá todo mundo bem. E eu saí com essa imagem e isso daí tava na minha cabeça. Sim. Aí eu falei, não, tranquilo, tipo, você não tá tão errada, né? Porque surfista eu sou. Só que você tem que ver que não é do jeito que a pessoa tá que ela vai representar isso no trabalho dela. Sim. Isso acabou sendo uma lição bom que você aprendeu. Mas isso daí era comum acontecer, sabe? Tipo, às vezes não pra mim, as pessoas não falavam pra mim, mas saíam falando às vezes pra enfermagem e tal, e elas me falavam. Sim. Aí, quando elas voltavam, a equipe da enfermagem já falava, e aí, aquele médico lá que você falou te curou ou não? A pessoa, legal. Só pra dar aquele... Ficava com aquela cara de gol contra. E essa virada de chave pro... Opa! Pegou? Vai! Virou corte! Que dobrou a cadeira, eu. Ei, fazer uma virada de chave. Uma virada de chave. Literalmente. E essa virada de chave pro atendimento no esporte, assim, como é que foi? Quando que isso teve esse clique aí de... Cara, minha faculdade inteira eu fui pra oftalmologia. Ah, é? Eu queria ser oftalmo. E aí... Fui presidente de liga acadêmica, fiz estágio no Hospital dos Olhos aqui. E era uma coisa assim que gostava mesmo também. Só que eu nunca tinha pensado em trabalhar com medicina esportiva, porque não era uma área que muita gente conhecia. Né? Começou agora, de uns 5 anos pra cá, que começou a ficar mais familiar. Sim. E aí, tanto que só tinha residência em 2 lugares, na USP e num lugar lá no Rio Grande do Sul, quando eu fiz. Daí comecei a ver isso como uma oportunidade de eu poder juntar o que eu gostava com a minha profissão. Então falei, cara, vou fazer durante
a minha faculdade, eu falei, vou fazer um curso nisso e vou ver como é que é. E eu fiz o curso, assim, já gostei pra caramba, assim, sabe? Legal. Mas é uma coisa que a gente não tem na faculdade, tipo, você tem que aprender do zero. Porque você mexe com a parte de educação física, mexe com a parte de nutrição, com a fisiologia de cardiologia, pneumologia, porque você vê respiração, você vê tudo isso, né? E você, por isso que você consegue trabalhar com tanta coisa. Porque E você me conta, mas por que o coração, quanto mais aeróbico faz, o cara treina demais, o coração bate mais lento? Então, isso é uma adaptação, né? Isso é uma adaptação do atleta, né? E é isso que diferencia também o desgaste físico do atleta durante um treino ou um jogo. O coração fica mais musculoso. O coração fica mais capaz de, bombeando menos, render mais, entendeu? Numa frequência cardíaca menor, ele consegue se adaptar àquele tipo de exercício. Então, assim, vou colocar num gráfico para você entender melhor. A gente tem 2 limiares no nosso corpo, tá? Por exemplo, você vai começar a fazer exercício agora. Vamos supor que você está agora com uma... Vou colocar você como um sedentário e o Fábio como um atleta. Tá? A cara do... Manda bala. Relaxa, tá? Aí, o teu batimento normal aí em repouso tá em 72. O do Fábio, 58, 57, 50... Bate mais devagar. Porque quando você tá num estresse, o teu tem que suportar melhor isso. O do Fábio, ele já tá acostumado a bater mais devagar e suportar o que está por vir. Então, assim, aí essa curva vai subindo. Você vai fazendo exercício, essa curva vai subindo. Vai chegar um momento que essa curva vai fazer um movimento assim, ó. E aí, a partir desse momento, você começa a fabricar ácidos, toxinas e tal, que vai fazendo o quê? Gerando o teu organismo mais ácido. Nessa hora, você começa a fazer hiperventilação para expulsar o CO2. Então, você começa a ficar cansado. Só que, ao mesmo tempo, o teu corpo ainda está compensando. Vai chegar uma hora que essa subida não vai mais compensar. E o teu corpo começa a sentir o desgaste. Que daí é o momento que ele tem cãibra, que é o momento que fica ofegante, tal, desmaia, às vezes, diarreia, enjoo. Então, por que é importante essa parte da frequência cardíaca? Porque nos esportes, o atleta tem que estar nesse limiar, nesse que ele está no maior rendimento dele, mas ainda está compensando. E é por isso que o jogador usa aquele sutiãzinho. Porque o médico e o fisiologista, eles conseguem ver... Quer saber se no sutiã, lá o sutiã tem um equipamento ali, né? Tem que... Lá ele consegue ver, por exemplo, a gente fez o teu teste e no teu gráfico, entre esses 2 limiares, que é o teu máximo de rendimento e que ainda não gera essas toxinas inflamatórias e ácidos, é o momento que você vai ter mais disposição, que você vai estar no teu auge. Então, é do 120 a 150 batimentos por minuto. Se passar disso, pode trocar ele, porque daí ele vai estar desgastando. E legal, o risco de lesão... Legal, né? Mas e se os caras conseguem acompanhar, tipo, em tempo real? Consegue. Que louco, Aí né? o cara Aí, fica tipo, ali troca no do cara, pô, mas eu tô bem. Não, cara, Não, você não tá bem. você não tá bem. Você não sabe ainda, mas vai dar merda. Você ia dar merda. Não, é legal que assim, ó, até pegando o gancho, a gente tava num campeonato ano passado, que os caras... Tá muito comum, né, Gus? O pessoal, tipo, alugar o colete pra você, pra acompanhar isso. E aí tinha um cara no time, que era fisioterapeuta, tinha um médico também, e aí o cara queria fazer esse acompanhamento, cara. E, pô, é legal o cara te passar o relatório Pra depois. você ter noção que é uma prova. Agora você falando isso aí, você vai me ajudar agora a construir uma prova que agora que eu treinava pra caralho. Ah, manda. Eu fui no médico, na cardiologista, né? Que daí foi assim, pô, vai no cardiologista, porque assim, todo mundo, eu ia no nutricionista, vai no cardiologista, Rafael, você tá bem louco fazendo prova. Daí eu fiz a meia maratona em 2019. E eu fiz, não fiz? Claro. Fiz a meia maratona em 2019. Não parei, fiz do começo ao fim lá. A pessoa falou, vai lá, cara, pra não dar merda, pra você não morrer, pá. Tem um camarada aqui no momento no consultinho que ele vai contar o que aconteceu com ele. Né? Com o Fábio. O Fábio contar o que aconteceu com ele. Aí, eu fui no médico, cara. Eu tava em repouso. Adivinha quanto que deu o batimento parado? 48, cara. 48. Deu, mulher, você tá com braquicardia, né? Brad. Brad. Uhum. Bradicardia. Deu, o que é isso dela? Vamos parar tudo.
Me colocou num lugar lá, mano, fazer um monte de exame, pá. Porque não pode estar tão baixo assim. Mas eu ainda não tava, eu tava com aspecto meio... Não, eu tava mais saudávelzão, né? Não tava gordinho, tava bichão, né? Eu tava bichão das montanhas. Aí fiz o negócio lá e não, cara, o coração... Meio que foi isso que você falou. O coração, ele tava tão acostumado com um ritmo legal de treino. Tipo, eu treinava, dava 2 horas por dia. Você vai 2 horas e adaptando, meia. né? Porque o coração vai vendo que ele não precisa chegar numa frequência tão alta pra compensar o que você precisa usar. Mas hoje, quando eu fui fazer um exame esse tempo atrás aí, deu, tipo, essa brincadeira que você falou aqui, o Fábio precisa tá com batimento por 50 e pouco e você tá com 70 e pouco. É verdade, hoje meu batimento subiu. Meu batimento em repouso subiu. Mas não necessariamente isso é questão, né, de assim, ele tá mais apto porque a frequência cardíaca é menor. Não necessariamente, tá? Tem gente que tem problemas disso, bradicardia, né? Não que isso seja uma solução. Mas o meu não era bradicardia, o meu era por causa do coração que tava adaptado. Forte. Então, mas tava forte, né? Bradicardia é que a gente chama quando tá abaixo de 60. Não é um problema, entendeu? Ah, tá. Tipo, tá entendido, então. É só uma... Igual taquicardia quando passa de 100. Mas assim, pra você entender, vocês dois vão chegar na mesma frequência máxima. Tanto você quanto o Fábio, seu Fábio é atleta. A diferença vai ser no tempo que vai chegar lá. Entendeu? Porque isso depende da idade. A frequência máxima é o quê? 220 menos a idade da pessoa. Ele vai baixando conforme o tempo, né? Normalmente é isso que é a frequência máxima. Os dois vão chegar no mesmo, no ápice da avaliação. A diferença é que você vai chegar antes e ele depois. Por causa da adaptação cardiovascular, cardiorrespiratória, tudo isso. E outra coisa que que muita gente não sabe é aqueles nasal lá, que abre o nariz aqui. Você acha que isso funciona? Eu acho que não. Cara. Pô, isso é a maior mentira que já existiu na história. Aquele que o pessoal coloca pra correr uma parada aqui. Eu acho nada a ver que lá. Que abre não sei o que, né? E que o corpo precisa de oxigênio, abre a boca, pô. Não. Porque pra você oxigenar mais, entrar mais ar, você tem que dilatar a traqueia e brônquio, que são partes internas, né? Que a gente não consegue abrir. Não, bombinha é uma coisa que faz isso, né? Tipo, o cara que tem... bronquiodilatação. É o cara que tem problema. Tem asma, então, né? Por isso que melhora a respiração. Agora, você aumentando aqui, tua fossa nasal é a mesma. Você não tá aumentando o aporte de ar entrando. Sim. Né? Mas isso aí não seria um... Agora, a medicina, acho que pode ter... O cara acho que vai explicar legal. Esse negócio aqui, não seria um placebo? Então, pode ser. Psicológico? Isso daí, né? Muita gente acha que porque tá com alguma coisa é que... Então, você acabou de desconstruir um placebo no cara. O cara tava achando que ele ia conseguir finalizar a prova. Não adianta nada. Quebrou as pernas do cara e vai ter que achar outra coisa agora. Ei, faz uma oração, mano. Pode ser que resolve. Antes, cara, vai na boa. Até de um pouco de situação. Tem um tipo de atendimento que o Gus faz que é bem diferente, cara. Na verdade, o Gus... vários atendimentos diferentes, né? Conta aí dos inusitados aí, cara. Além do... Atendimento diferente? Como assim? Não. Como assim? Não. Eu pensava falar... Nem eu tô sabendo. Na verdade, acho que eu tenho que cortar essa parte aí, cara. Ô, Fábio, ô, Gus, qual é, assim? Fábio? Qual é, Fábio? Na verdade... Ei, explica você aí. Ô, Fábio, explica você que é o atendimento. Tô agenciando, menino, mentira. Como é que é? My angel, minha. Cara, o homem, pô, faz plantão, seja em corrida, tá? Explica! Explica que eu... Olha aqui, ó, você não espera nem eu molhar o bico, como já dizia aquele personagem lá, né, cara? É isso. Agora sim. Fale mais sobre os meus plantões aí, cara. Então, eu parei agora, né? Porque é desse mês que eu parei. Que eu decidi que vou dar atenção só pra minha clínica e pra fazer o negócio girar. Mas já trabalhei em vários plantões de hospitais por aí, né? Faço evento, tipo, já fiz evento de luta, né? Como médico, já fiz evento de hipismo, já fiz evento de rally. Que você é o médico que fica acompanhando a... E é bem legal, assim, porque você passa por diversas situações que, você nem espera, né? E, tipo, hipismo parece que é o mais de boa. E é um dos que dá mais casos, entendeu? Mas é tipo a fratura dele. Beozão. Não, porque, assim, no hipismo são várias pessoas, vários cavalos e tal, e é o tempo todo. A gente não para nem pra almoçar. E é assim, você tem que ficar olhando 100%, porque se a pessoa cair, você tem que ver como é que ela cai.
E é desde criança entendi. até o adulto. E não depende só deles, depende do cavalo também, né? Daí tem vários cavalos que param na hora e aí o cara sai rodando. Meu, e você olha assim, ele caindo, você fala, meu Deus, agora ele foi. Agora De ele repente morreu. o cara levanta, assim, Nossa, dá um alívio. Mas Caramba. tem uns cavalos que ficam bem loucos. Tem um que quase entrou na ambulância e eu pulei pra dentro. Ah, entendi. É. Então você tem que ficar Cara. olhando pra você entender a forma que a pessoa caiu. Isso. Pra você, tipo, eu acho que quebrou. Aconteceu isso, Deu, aconteceu. deu treta no cervical ali. E é muito monótono, assim, sabe? Tipo, não é um... Não muda tanta coisa E isso foi na luta, agora fiquei curioso. na luta. Os caras estão lutando, vocês têm que ficar observando também, tipo, Isso. pura, deu um soco na nuca e o cara caiu. Putz, grila. O médico é a única pessoa que pode acabar com a luta não ser o árbitro. Tipo, se eu ver que o cara tá passando risco de vida, eu posso entrar lá a qualquer momento e acabar a luta. Vai ter um sinalzinho, você pé, alguma coisa. Nada. Ô, parou. Ou você Entra. entra. e interromper, né? Entra. E é bem legal. A luta tem várias coisas que a gente nem sabe, assim. Por exemplo, não posso fazer nenhum procedimento no cara. Acabou o ringue. Acabou o round. Aí a gente chega lá, né? Daí vai eu e o enfermeiro, ou a técnica de enfermagem. Eles passam a vaselina pra deslizar mais, né? Não arrebentar com a cara do cara. E assim, aberto o corte. Ah, quer parar? Não. Os caras têm um limiar de dor absurdo, assim, sabe? E aí eles não param. Só que vários também que você nem espera que vai querer parar, eles falam, não aguento mais e tal. Daí eu acabo com a luta. Mas... Ah, aquela hora que o pessoal tá lá, chegou lá, pá, o cara vai pra um canto, Isso. aí chega uma galera lá e passa aquela luvinha Isso. preta lá. Esse aí é o enfermeiro e o médico tá do lado. É. Tudo bem, bro? O médico, a gente Ou pergunta, e aí, tá bem? Quer continuar e tal? Não, quero. Ah, lógico que se o cara tiver mal, se o cara tiver bem, a gente nem pergunta nada. O médico nem sobe. É mais quando o cara tomou muita porrada, que tá sangrando muito. Você daí a olha gente assim e sobe. fala, aquele sangueiro, parece matou É. um porco lá Não. no meio. Teve um, tomou um nocaute, né? Meu, mas sinistro, assim. Aí ele levantou, aí a gente foi lá, assim, né? O nocaute entra só eu, normalmente, né? Não entra o enfermeiro junto. Daquele chutinho no chão, assim, né? Aí eu levantei, o cara já levantou de pé no que ele levantou. Bom. Aí eu, olhando pra ele, assim, ô, cara, você tá bem? E o cara me olhando, assim, ó, tipo... Cara, foi você que me bateu. Ele nem respondia, cara. Eu falei, caralho, eu vou tomar uma desse cara. Vai. É, ué. E eu O cara tá em modo combate ligado, E velho. eu aqui, né? Só protegendo a cara e segurando o cara. O cara uma tora. Mas aí, depois de um tempo, ele voltou ao normal. Assim. Foi, conectou. Mas Aí esse cara levou, ele levou que um receta, soco, né, velho? um chute, o que foi? Levou um chute na cabeça. E caiu no chão. Caiu. Mas esse dá medo, assim. Esse, você fala, agora ele não volta. Isso que é foda, né? Tipo, é muito... Eu vi esse, acho que foi final de semana que deu um nocaute aqui do lado, aqui, cara. Não, é risco, né? E assim, o paciente saiu do ringue, já não é mais problema meu, sabe? Porque se não tiver médico, não tem luta. Então, a partir do momento que eu só sou responsável por ele ali. Por exemplo, depois desmaiou e tal. Aí tem que chamar a ambulância e tal. Aí pra não ir tem pro outra hospital. ambulância esperando, outro médico esperando lá se precisar, tipo, da Não, sequência? só o médico. Então, Nossa. por isso que vários eventos são assim. Só um médico. Só que esse é um problema, né? O médico não pode sair. Se Eu der tenho que alguma esperar merda. outra ali? É, Pois é. Nossa, cara, que complexo, né? mas e é e legal. luta, cara, a chance de dar... Até na produção tem o pessoal que luta aqui, vai pros campeonatos, leva porrada na cabeça aí. Fica esperto, pesada. Vai pegando ó, a produção ali, ó, Guilherme lá, ó, Thiagão, fica esperto, Eita. pesada. Sou tudo E- briguento aí, ó. Outro lugar que eu trabalhei diferente é o presídio. Eu Presídio. trabalhei no presídio já. Exato. E presídio é complicado, né? Aí sim que o buraco é mais embaixo. Esse foi um mais diferente. Então é complicado. A energia é pesada, porque lá dentro é igualzinho a gente vê nos filmes. Entendeu? Não é todo mundo de laranjinha, algemado, aquelas grades, bateção de porta, os caras gritando às vezes. E aí, tipo, deu rebelião em tal lugar, fecha tudo e tal, porque as pessoas da área da saúde são os primeiros que eles pegam, né? Porque os que não têm noção nenhuma de arma, não estão armados e tal. E são as pessoas que estão em posição vulnerável, porque você tá ajudando ele ali. E você tem que, tipo, tem que tocar a pessoa, Isso. você tem que estar perto dela, Então, e daí às vezes, tipo, tem esse risco, né? E aí a energia é muito pesada, assim, sabe? Mas a partir de um tempo você acaba lidando com isso.
E só mais ou menos como é que funciona lá, a gente passa um bloco por eles, né? Toda terça-feira passa o bloco, eles anotam o que eles têm. Só que eles inventam muita coisa. Porque para eles é a chance deles saírem da cela, deles darem uma voltinha, deles, às vezes, com certo... Conversar também, né, cara? Com certo número de atendimento, eles conseguem diminuir a pena, entendeu? Às vezes, ou eles querem falar que eles têm tal comorbidade para uma prisão domiciliar. Então tem que estar ligado a tudo isso. Mas daí tem 2 enfermeiras que, me ajudam muito lá. Ah, você faz esse serviço agora, hein? Não, fazia até agosto. Ah, entendi. Parei agora. E aí tem 2 enfermeiras que fazem esse trabalho, assim, elas já estão lá todo dia. Então elas meio que sabem já quem precisa e quem não precisa. E aí eu olho e tal, daí ela só olha, ó, esses aqui a gente descartou pra próxima semana, vê se tem algum que você quer chamar. Aí eu vejo lá, se tiver algum que eu achar que é mais severo, a gente chama. Só que o maior problema deles é o quê? O vício, né? E ansiedade e tal, estresse. Ah, isso é um remédio pra ansiedade? Você gosta de Porque é abstinência, né? Então Exato. eu brinco que lá eu sou o dono da boca. Porque é pra mim que eles têm que pedir o remédio. Só que assim, entendi, cara. eles E o remédio... cheiram o remédio. Só pelo movimento deles fazerem isso, às vezes satisfaz o vício, Pra entendeu? cheirar o remédio. Sacia Mas aí da que tá, agora droga, fica uma dúvida. Cheirar o remédio. Cara, tipo, que o remédio pra você tomar aqui engenheiro no estômago. E quando é... Pois é, daí o efeito é sinistro. E aí e os caras têm um efeito esquisito. e é, Pois é, cara, que louco. Eles e pegam- é moeda de troca também, esse remédio lá. Por exemplo, porque é um jeito deles ficarem chapados, entendeu? Se eles tomarem tantos remédios, eles ficam viajando. E aí eles usam até como moeda de troca. A gente descobriu esse tempo que eles estavam passando pelo pão. Remédio. Colocava o pão, remédio jogava seria- de uma cela para Seria tipo outra. um ansiolítico. Ansiolítico. Remédio para depressão e tal, para ansiedade. Nossa, cara. Então, aí você vê muita coisa. É porque o certo... Tipo, é que tá, mas... Nossa, a gente consegue imaginar as coisas. Porque, tipo, Tem. tem que dar o remédio, tem que colocar na boca do cara e fazer engolir. É, Sim, Tipo, a gente começou a fazer isso depois que teve essa história do pão. sim. Porque antes a gente colocava na caixinha e tal, ó, teu tá aqui, teu tá aqui. Só e agora que- coloca no copinho e toma. A boca. Não, a gente tirou de vários. A gente tirou de vários, porque os caras acham que a gente tá brincando, né? Esse que é o problema. Daí. Não, mas cheirar, agora eu fiquei pensando nessa questão. Nossa, deve estragar tudo. Cara, né? isso são Até de várias pirona vidas, né? eles cheiram. Paracetamol, essas coisas. E são Qualquer várias um. vidas na Só tua de ser um mão, pau né, branco. cara? Imaginou, tipo, o cara cheira um medicamento ali que pode ter sei lá, pode causar algo muito ruim nele. Ele ali. nem. A responsabilidade é do médico. Cara, teve um que tomou 4 comprimidos de diazepam. Isso aí Meu pode Deus do dar inibição da musculatura pra ele respirar. Ele podia ter morrido. O coração parar? Ele não conseguia movimentar, entendeu? Porque relaxou tanto ali. E aí o cara apagou. Daí depois de um tempão que descobriram que ele tava apagado, porque acharam que ele tava dormindo. Aí descobriram que foi por causa do remédio. Ele teve sorte de não ter dado nada. Mas lá, assim... Aí, quando eu cheguei lá, né? Eu tava meio cabreiro. Porque, porra, nunca tinha entrado numa prisão. Aí você vê os caras de laranjinha, eles entram na cela assim, ó, com algema, e ficar 2 agentes dentro, mais 2 enfermeiras, mais eu, então é muita gente na mesma sala. E aí eu falei, cara, mas não é um problema a gente tá atendendo aqui, eles estão vendo a gente, né? E tem uns que ficam no semi-aberto e tal, que ficam lá e saem para 7 dias. Então os caras sabem o carro que a gente tem. Aí ele, cara, desde o começo que você tá aqui, do primeiro dia, ele já sabe onde você mora, todos os teus horários e tal. Mas fique tranquilo, porque Você tá cuidando, né, cara? o médico é quem eles mais respeitam, a equipe da saúde é quem eles mais respeitam no presídio. Porque é quem traz alegria pra eles, quem conforta se tiver algum problema mais específico e tal. Então, assim, se alguém fizer alguma coisa com você fora daqui, eles matam. Não dão nem um susto. Eles matam, porque pra eles você é o cara que traz um pouco de conforto pra eles. Nossa, E que... é, Não, mas situação, eu tenho um primo, um beijo, meus primos de Belo Horizonte, eles trabalham eles são agentes carcerários, né? Sim. gente boa, os meus lá são parceiraços. E eles contam, né, todas as histórias, tudo. E é uma realidade que a gente acaba não
não imaginando, assim, né? Essa dificuldade que o pessoal sente. Mas isso é um gratidão por estar cuidando do pessoal. Isso aí é um movimento muito poderoso. Isso aí, cara. É Sim, bom, cara. mas assim, você fica aquele pensamento também. Às vezes você vai ver o que o cara fez, você fala, putz, esse cara aí, abusou de uma criança de 4 meses, sabe? Mas você fez uma promessa que a Só proteger que- a vida é o primeiro exatamente. lugar, né? Só que é igual a gente conversa, a gente fala, a gente tá ali pro nosso trabalho. A gente não pode envolver o que o cara fez nisso. Não tem como. Às vezes é porque assim, essa mas- questão mas- da criança, você pega muita emoção. É. E aí você tem que bloquear a tua emoção. Pra E, ó, executar o teu teve o um propósito. que eu atendi que eu conheço a criança que abusou. Eu tive que atender o cara. Caralho. Então. E aí você vê o cara lá, né, na nossa frente, ele fica pianinho. Tipo, a raiva, tá ligado? Não é aquele É. negócio de você tá com a raiva. É, mas você tá olhando pro cara. mas é uma questão da profissão. Só- Tem é. que desenvolver isso e falar assim, cara, tem Não. que. Já É teve que eu tenho, matéria é teu pra isso, trabalho. né? E, Ela tem matéria quando pra o cara isso. falou isso, que a gente é o mais respeitado, ele falou, cara, só faça o teu serviço da forma que você faz e aí você não vai ter problema nenhum. E nunca deu problema. Eu até gostava de trabalhar lá porque era um lugar que mudava o ambiente, assim, sabe? E aí você acaba conhecendo tudo e vendo como é que funciona. Mas uma coisa, assim, que eu acho que não deveria ser, eles têm prioridade em tudo. Os detentos. Uhum. Por exemplo, se eu pedir eu trabalhava no posto também. Se eu pedisse um exame para você no posto, demorava cerca de 4, 5 meses para você fazer. Se eu pedisse para um detento, na semana que vem ele tava fazendo. Entendeu? Então, não dá para entender isso. Tipo, ele lógico que se for uma urgência, Sim. dá para entender. Mas agora, e médico eles têm toda semana, né? Dentista 2 a 3 vezes por semana. Psicólogo 3 vezes por semana. Caramba. E uma bicho. pessoa do posto ali, da Não população normal, não tem esse acesso. Demora um Então é uma inversão muito grande. Daí tem a comida no horário, tem uma Isso, dieta, tem comida. tem uma dietinha muito bem desenhada pros caras, Isso. comida bem. Mas se isso, Auxílio pra família. É um negócio, é um sistema. não dá pra entender. Uma versão de valores absurda, né? Nossa, sim. Tipo, e às vezes pessoas que precisam bem mais que eles não conseguem, eles conseguem tão rápido. E outra coisa, eles não ficam presos, né? A maioria, assim, tá lá e é solto muito rápido. Que nem eu trabalhei lá 1 ano e 8 meses. Daí, quando eu saí, o pessoal tá até brincando, ó, já dá pra você ter sido traficante. Já- 1 ano e 8 meses. Os caras dizem que Já quem cumpriu. entra, sai de lá, tipo... Cara, é muito rápido. muito rápido. E aí você vê outros que fizeram tão pouca coisa, ficando tanto tempo. Tem muita coisa que não dá pra entender, assim, sabe? Quando você tá lá. Cara, Caramba. e tem uma parada que, ó, você me falou 2 coisas aqui que me instigou uma pergunta aqui que eu falei, vamos perguntar pro Gus. Cara, tipo, você lidando, por exemplo, assim, com essa realidade do pessoal do posto, com a realidade, com essa desigualdade entre os dois, tipo, o posto e os presidiários. Tipo assim, na parte da emoção, bicho, você não começa, tipo, desenvolver uma parada assim de, cara, sabe, de tá errado, sabe? A emoção não começa... Aí, como que você faz pra dividir isso aí, cara? Mas você tá falando de atender quem fez algum crime, alguma coisa do tipo? Exatamente, porque assim, você atendeu dois tipos de paciente. Você atendeu as pessoas do posto, muitas vezes em situações bem complicadas, Aham. que precisam, que você fala, porra, cara, eu solicitei esse exame, essa pessoa precisa. Aí você chega lá no hospital e fala assim, a enfermeira, por exemplo, fala assim, pô, eu sei que aquele cara não precisa. Sim. E aí o cara tem uma urgência. Como que você lida emocionalmente com isso, bicho? Porque, porra... É difícil, né? Mas a gente tá no SUS, a gente tem que aceitar até coisa pior. Sim. Eu brinco até que o SUS é um lugar de muita gente que quer trabalhar, que faz o trabalho de uma forma muito boa, só que o recurso que tem é muito ruim, entendeu? Que nem o próprio dentista lá. Eu fui lá 3 vezes para eu fazer uma limpeza e o negócio estragou. Caraca. Pensa, eu fui 3 vezes para fazer uma limpeza odontológica e não consegui fazer. Então, e assim, nem aí para arrumar. A hora que der, arruma. E os pacientes lá. Espera. Então, é uma inversão, assim, de valores e ninguém sabe onde vai esse dinheiro, né? Porque toda a justificativa de prefeitura e tal é para saúde, mas até hoje não tinha... Eu fiquei 2 anos trabalhando para a prefeitura, não mudou o meu salário, não mudou nada disso. Então estamos aqui no episódio muito interessante, conversando com o Dr. Gus aqui, que hoje tá atendendo numa clínica, né? Isso aí. Atletas, né, do mundo olímpico também, né?
Tem Olímpico? Tem Olímpico? Tem não? Olímpico. Ah, eu chutei acertando. Mas conta pra gente agora. A gente entendeu. O antes, né? O durante agora, né? O presente. E no futuro? O que você tá imaginando aí pra entregar pra sociedade aí? Você tá falando da tua clínica, tá querendo investir mais tempo nela. Sim. O que você tá imaginando pra esse futuro que emerge? Uma coisa que é importante falar é que eu não atendo só atleta, né? Exatamente. Igual eu falei, atleta abre muita porta, né? Eu tenho uma gratidão por todos que eu atendi, que me ajudaram muito ali, quando eu tava meio que no início disso tudo. E eu soube aproveitar essa oportunidade, né? Aquilo lá, oportunidade bate na porta, mas não gira a maçaneta. Então, se você vai aproveitar a oportunidade, ela passa para todos. Cabe a você saber como usar. E aí, eu pretendo, né, mais para frente, poder ajudar o máximo de pessoas na parte... Se a pessoa quer se sentir mais confortável, quer emagrecer, eu quero render mais no meu trabalho, eu quero render mais no meu exercício, eu quero buscar uma otimização só da saúde, não tenho muito interesse por alguma coisa estética, mas eu quero sentir melhor comigo mesmo, porque você não tem referência disso. Você só começa a entender isso depois que você faz um tratamento. Que, igual eu falei, quando você não tem doença, você acha que tá bem. Só que você não sabe o que é estar bem. Entendeu? Eu falo isso por mim também, porque eu comecei a usar o canabidiol e pra mim eu não tinha ansiedade, eu dormia bem e eu não tinha nenhum problema quanto a isso. Comecei a usar, depois que eu fazia plantões muito extensos e tal, cabeça a milhão, comecei a dormir muito melhor. Então, comecei a descansar mais, comecei a acordar mais disposto. Então, algum problema com o sono eu tinha. Por mais que eu não tinha insônia, eu não acordava durante a noite. Então, assim, a gente acha que a gente conhece o nosso corpo, mas nem mesmo eu que trabalho com isso tinha essa percepção. Então, você só vai conseguir saber depois que começar a cuidar direito disso. E à medida que o tempo vai passando, nossos nutrientes vão diminuindo. Isso daí tem estudos que garantem isso. E se você não suplementar, Sim. você vai ficar velho mais rápido. Sim, Então, é uma questão de longevidade, você cuidar da tua saúde geral, entendeu? Então, a minha ideia é isso, envelhecer o mais jovem possível. Com certeza, que a com galera saúde. envelheça Não, que com legal. saúde também, E né, quando cara? a gente vai caminhando pro final desse episódio maravilhoso com você, Aquela frase, a né? gente pede uma frase de impacto pra você olhar na bolota dos olhos daquela câmera lá, pra impactar a Oh, pessoa. Aquela câmera, pra bolota dos olhos daquela câmera e você jogar uma mensagem pras pessoas que estão te assistindo. Mas Vai calma, pensando aí, calma, cara. vai pensando. Vai pensando. Já ia falar aqui. Já, o bicho já o bicho já tá aqui. Porque é realmente um movimento muito poderoso, Sim. né, que você trouxe aqui pra gente, que traz reflexão, né? Você falou muita coisa, falou de hábito, falou de comportamento e falou uma coisa bem legal, né? De time. É uma coisa que a gente gosta de frisar bastante. Que quando você fala pra poder fazer esse atendimento que você faz, não só com os atletas, mas com as pessoas que estão contigo, né? Tem que ser multidisciplinar. Claro. Sim. Eu E- sempre falo, não sou só eu não sou um milagre. Com certeza. E daí, quando você traz essa questão, a gente consegue realmente identificar nessa entrega de valor poderosa, né? Então, bem legal. E assim, isso é legal, porque tem muito médico que não vai por esse reconhecimento, Não, sabe? eles querem fazer Tipo, sozinho, quer quer ser fazer estrela. tudo, quer passar por cima, às vezes, da opinião de um fisioterapeuta ou um educador físico. Só que, cara, Não é especialidade. igual eu vou passar a dieta pra pessoa, não é muito melhor a nutricionista passar? Beleza, eu entendo um pouco, mas eu não vou fazer a melhor dieta pra você, entendeu? Exato. Uma salva de palmas. Pro nosso amigo Cada macaco no seu galho. Gustavo. Palmas! Sucesso, sucesso! Então esse episódio está caminhando e agora eu jogo pra vocês, já que a frase já estava pronta. Hein? Ei, Ei, antes eu só queria falar uma e coisinha. o coração fica do lado esquerdo ou do lado direito? Oi? Coração. fica do lado esquerdo. Né? Aqui, ó. Ah lá, ó, mostra o coraçãozão. no braço Ei, esquerdo. eu queria brincar com ele aqui, tá no lugar certo, pô. Gente, pra Olha- quem não sabe, o Gus tem um canal no YouTube lá, onde ele entrevista e fala mais sobre esse canal aí, cara. Vamos deixar o link do canal pra galera aí também. Exato. Onde eu entrevisto o quê? Onde ele troca uma ideia com os atletas ali, aquele canal. Ah, tá. Exatamente. A gente fez uns vídeos, né, do atendimento específico com os atletas, Sim. que chama Além do Jaleco, porque eu não mostro só a parte do atendimento. Eu mostro um pouco do meu dia a dia, da minha rotina, do que eu faço, dos meus esportes que eu pratico.
E aí, para a pessoa entender que, além de fazer tudo isso, né, que é melhorar a qualidade de vida do atleta, eu consigo adaptar isso para minha vida também. E o atleta acaba se beneficiando por isso, né? Porque eu acabo entendendo melhor o que ele quer trazer, o que ele está referindo. Então, a gente está com mais 2 vídeos aí para lançar mais para frente. Olha que legal. Exatamente. E qual que é o canal? Qual que é o canal? Além do Jaleco. Além do Jaleco. Então, segue lá Além do Jaleco. E antes de você jogar a frase, eu tava pensando aqui, cara, um negócio. O que você tá me Não, que ele falou desse medicamento O CBD. Sim. CBD. O que é esse negócio, cara? O canabidiol. Ele é um É produto... que ele falou, a gente foi comentando. Aí eu falei, eu vou voltar, porque tem o nome tipo, pra lembrar alguma coisa. não. Sim, sim. Isso é bom se tocar nesse assunto até para desmitificar outra coisa, sabe? Uhum. Porque o canabidiol, ele é extraído da planta do cannabis, que é da planta da maconha, e é extraído a parte boa dessa planta, que tem muitos nutrientes importantes nessa planta. E é medicinal, né? E é medicinal. E começaram a ver, né, em diversos tipos de doenças, autismo, Alzheimer, Parkinson, ansiedade mesmo, melhorar o sono e tal. Então, tem muitas opções para usar. O que vai variar, muitas das vezes, é a dose e como que aquele paciente está sendo tratado. E em 2019, já foi autorizado como uso medicinal, né? Então, a Anvisa liberou. Só que antes era muito difícil de você trazer. Porque como é que era? Você tinha que fazer o cadastro na Anvisa e pedir para a Anvisa a liberação para você importar de fora. Hoje em dia, existem empresas no Brasil, mais de 200 empresas, que fazem esse trâmite, que é trazer o produto, eles têm o produtor lá já e trazem o produto de fora. E tipo, seria como se fosse o óleo essencial da planta ou não, André? Isso. E aí, assim, agora ficou bem mais fácil, porque é só você entregar a receita para esses representantes, eles trazem de fora, você tem um produto muito mais rápido. E aí ele age, né, dependendo qual o quesito que você quer melhorar, mas é natural, então é alguma coisa que não vai agredir o seu corpo. Mas tipo assim, ó, só agora fica curioso, agora eu sou um pouco chato o negócio, eu quero entender. Boa. Eu tenho a planta, né, a planta ali física, eu vou extrair o remédio. Não, você não consegue. Eu queria entender uma coisa aqui, né? Existe, tipo, o pessoal fala dos florais. Eu quero saber. É o floral, que o floral é algo que sai de um processo de destilação lá, que você vai tirar o óleo essencial depois da planta. Isso. Eu queria entender como é que é o processo pra você, tipo. Não que eu tô plantando essa parada, eu não faço isso. Mas eu só quero entender como é que funciona esse processo pra poder, tipo, fazer essa separação dessa parte boa que falam, né? Eu não sei como é que fazem o processo, né? Porque eu pego o produto já pronto. Legal. Mas é mais ou menos isso que você falou. Eles pegam a planta mesmo, passa por diversas análises e tal, porque não pode passar de 0,3% de THC. Né? O que então, é THC? THC é o que dá a sensação da pessoa ficar chapado, entendeu? Ah, entendi. Então tem uma porcentagem 0,3, que é mínima. Tem Entendi. como você escolher sem THC também. Só que o THC dá um conforto, às vezes, na questão de diminuir o estresse, na questão de dores em geral, porque é usado na fibromialgia e tal. Então, assim, esse 0,3 faz um pouco de diferença, entendeu? E aí, depois da Olimpíada, né, onde não é mais doping, o CBD, que gerou um aumento muito grande nas pessoas conhecendo, vendo para que usa. Antes do pessoal ir fazer a prova, eles faziam uso de medicamento ou depois? Isso. Recuperação? Então, aí, antes e depois. Quase todos os atletas dos Estados Unidos que foram medalhistas, principalmente na natação, eles tinham um patrocínio de CBD, de alguma marca. E aí, como todo mundo começou a olhar de uma forma diferente, porque é o maior evento mundial de esporte e os Estados Unidos estavam usando. E aí começou a ficar cada vez mais divulgado isso. E para que eles usavam? Para aquela tensão pré-prova, né? Ansiedade que não tem como não ter, não vai te zerar. O que a gente falou no começo? A ansiedade antecipatória. Isso. Você não fica focado na entrega do teu presente. Você tá pensando lá no final. Mas você vai pensa chegar... num evento, né, que você é a atração mundial. Não tem como isso aí não pesar de alguma forma. Sim. Mas a pessoa conseguia ter um benefício quanto a isso. E também na parte de recuperação muscular e tal, dores articulares, porque ele melhora isso também.
E qual que é o problema, né? Tipo, um dos problemas é que ainda tem pouco estudo, mas tem uma justificativa para isso, que a pessoa não consegue patentear o canabidiol. Então não tem ninguém ganhando muito dinheiro por trás. Entendeu? Então não tem um investidor que vai pagar muitos estudos. Esse que é o problema. Os Mas já estudos existe um avanço para isso. se patentear já era. Porque daí O remédio vira vai- comércio, né? vira comércio, Vai sim. para a indústria farmacêutica e aí todos os benefícios que ele faz vai acabar indo por água abaixo. Sim. Mas o problema está sendo assim, por exemplo, saiu um trabalho bem legal 2 semanas atrás com autista. Pegaram 22 autistas, fizeram um uso do CBD, todos melhoraram a agressividade e tal. Todos não, 98%, tá? Sim, sim. Segundo o estudo. Melhoraram a agressividade, aquela ansiedade, tremor e tal. Só que é uma amostragem muito pequena, né? Sim, 22 pacientes. Mesma coisa saiu um hoje, do Alzheimer. 28 pacientes. E 28 pacientes foram estabilizados. Em 6 meses de CBD, eles estabilizaram o Alzheimer, não progrediu. Sim. E teve um paciente que regrediu. Ele não tem mais Alzheimer, desses 28. Sim. Só que, cara, é uma amostragem. Eu entendo isso quando a pequeno. pessoa contesta, fala isso, mas eu vejo nos meus pacientes só melhora. E eu vejo em mim também, né? Então não vou. Ah, você faz o uso do... Faço. Que legal. E como é que funciona? É um comprimido? Não, é gota. Ah, sublingual Gotinha. aí? Isso, sublingual. Ah, achei Porque a qual que é, absorção oral é bem melhor, né? Do que intestinal ou estômago. Então a gente tem a absorção oral que manda direto para onde precisa. É que nem, por exemplo, você olha os florais, né? Sim. Que nem, por exemplo, um dia eu tava no meu trabalho lá passando um momento bem complexo, né? Tipo, na empresa. E daí eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Daí meu pai, cara, toma Cymbalta, né? Toma um remédio lá pra te resolver na ansiedade. E eu sou um cara que, cara, pra remédio, não sei. Cara, Então. é um preconceito. Quando fala assim pra mim, eu fico assim, né? Não vou tomar porque talvez uma criança que me limita, talvez eu curar minha ansiedade, que seja, mas fato que eu não tomo auxílio nenhum. Aí eu peguei e comprei um floral de bar Rescue, né? Que é pra causas emergentes, né? Que tem alguns substratos de algumas Sim. plantas. Cara, o negócio é fantástico. Coloca lá, Então. pinga na água, tipo 3 gotinhas na água. Aí você, tipo, vai tomando durante o dia. É tipo isso. E, cara, você fica, tipo, pá. E me ajudou muito, Aham. né? Então deve ser algo muito É, parecido, né? Porque assim, ansiedade é tratar com um ansiolítico. Você só não tá tendo ansiedade porque você tá Você tá inibindo, você bloqueando, tá bloqueando exatamente. quimicamente a coisa ali. né? Isso. Ou você tem insônia. Você só tá dormindo porque você tá bloqueando essa substância que vai gerar o sono. Então, a longo prazo, isso vai te fazer mal. Sim. Entendeu? Porque você tá colocando produto sintético também, que lá foi fabricado. Aquilo lá não foi extraído de algum lugar. Sim. Aquilo lá é uma substância que foi fabricado para agir diretamente nisso. Então, E o corpo acostuma com aquilo e pode atrofiar as zonas que se o corpo acostuma e daqui a pouco tem não faz mais efeito. Né? obesidade também, que é relacionada à medicação. Por exemplo, a pessoa tem ansiedade e come. Sim. Daí ele vai lá, passa um ansiolítico para a pessoa não comer. Mas aí o ansiolítico pode aumentar também tecido adiposo e tal. Então, por exemplo, eu já tive, por exemplo, nesse processo de emagrecimento que eu tô trabalhando aí, cara, eu já fui no médico, o médico falou, cara, toma esse negocinho aqui. Aí eu olhei e falei, beleza, obrigado, não vou falar que não, né? Mas eu nunca fui lá e não comprei o remédio. Mas eu dou risada, mas eu não sei se tá, tipo assim, eu tenho esse bloqueio. Eu falo, cara, quando fala medicamento, eu não vou. Eu Não tenho vou, também. O que eu não faço, tomo, né? O que cara. eu tomo é suplementação mesmo. Coisas assim, vitaminas e tal, otimizadores de hormônio. Tipo, o treino já é meu ansiolítico. Mas, Não, mas é por aí. Não, legal, cara. Então, obrigado isso por responder. aí, Ei, bicho. minha dúvida, eu queria entender. Quando falou assim, pô, cara, como é que você ficou? Canabidiol. Eu falei, cannabis, mano. Daí Já eu quase... lembrou? Mas, cara, você vai ver eu falar cada vez mais, assim, porque tá crescendo muito, né? E muita gente tá consumindo. E é importante que você se posicionando nesse formato, é assim, não, o cara é um médico que Aham. atende atleta, né? E ele faz o uso e ele entende como funciona, tá acompanhando os estudos, acaba se tornando a referência. Sim. Todos os atletas que eu atendo estão usando. Todos. Sim, E todos sentiram melhora, sabe? Teve até um que não conseguiu, né? Porque ele pediu um dinheiro, assim, da parceria.
E aí acabou não dando certo. Só que os outros, né, fizeram lá de um jeito e tal, conseguiram. Só que todos esses falaram que melhorou muito. Daí ele, tenta conseguir pra mim lá, de qualquer forma. Mas é muito caro esse tratamento com esse remédio? Cara, é uns R$400, porque ele é em dólar, né? Mas R$400 o quê? Ele vem de fora. R$400, 30 ml. Que dá pra cerca de 50 dias, assim, vamos Mas só pro pessoal entender, né? Por exemplo, R$400, né? Quantos ml? 30 ml. 30 ml. Tem os óleos essenciais de plantas, por exemplo, eu uso, né? O óleo essencial, por exemplo, tem uma planta chamada olíbano, né? O olíbano sagrado, 5 ml. Tipo, você vai pagar R$150, por exemplo, no óleo essencial, que é só pra dar o cheirinho, pra você fazer inalação, pra dar aquela tranquilizada. Então, é algo que muito caro, né? Isso daí é caro até porque ele é vindo de fora. Sim. Não tem como baratear se o dólar tá nas alturas. Sim. Então, só que, graças a Deus, que ainda tá vindo de fora. Porque eu acho aqui que... não consegue produzir? Não, aqui não consegue produzir, né? É proibido. É proibido, aqui é proibido. Tem que trazer de fora. Isso acaba sendo um ponto bom, porque para entrar no Brasil ele tem que passar por uma série de pesquisas e tal para ver se o produto se que tá ali... liberar também. Agora, quando começar a ser produzido aqui, não sei se a qualidade vai ser a mesma. Porque hoje a maioria dos produtos, independente da marca, a qualidade é boa, pelo que eu vejo. Sim. Então... Outra coisa também que eu até te falar... sobre... Cara, o Gus faz um tratamento na clínica lá que é interessantíssimo, né? Com ozônio, né, cara? Faz um trabalho com ozônio, né? Esse daí é o segredinho. É o segredinho. Legal. Esse daí tem que marcar a consulta pra conhecer melhor. Exatamente. Tem as fisioterapeutas lá que auxiliam a gente. Que legal, que massa. Então, Gustavo, olha pra aquela câmera Ixi. e manda aquela mensagem poderosa pro pessoal que tá acompanhando a gente aqui. Exato. Ele passou altos bisu interessante, muito conhecimento, meus parabéns, né? Muito legal. Obrigado. E você falou bem assim, né? Quando chega eu brinquei, primeira coisa que eu perguntei pra ele, esse cabelão aí, e realmente agora... Conversando com você, um poço de sabedoria muito bacana, esse impacto que você está fazendo, né, para as pessoas, de todo o teu trabalho. Continue, né, com essa potência, com esse trabalho, está sendo muito legal. E agora eu quero que você olhe para a bolota daquela câmera e solta essa voz. Fala pro pessoal. Obrigado, pessoal. Fábio, pelo convite aí. Acho que foi legal, deu pra gente esclarecer algumas coisas. Quem tiver alguma dúvida ainda me pergunta lá nas redes sociais, né, porque esses assuntos geram 1 milhão de perguntas, então... Não dá pra gente, em 1 hora e pouco, conseguir resolver tudo isso. Mas eu gostei bastante aí de participar. Eu sempre gosto de expor um pouco do meu trabalho, que muita gente não sabe o que uma pessoa que trabalha com medicina esportiva, com a parte de rendimento e tal, trabalha de fato. Acho que deu pra explicar bem. Não, que foi muito tudo, né? É tudo. Ninguém escapa. Que legal, cara. Então é isso. Tem que falar agora? Fala, olha pra bolota daquela frase lá e tá aquele pau nesse carrinho. Vamos lá. É uma frase que eu vi hoje que eu achei bem legal, então. Se você está na tua página 3 do teu livro, não se compare com a 55 de outra pessoa. Foque na tua página 4. Se eu tô aqui hoje, eu vivi uma página de cada vez. E eu não tô nem na página 1000 ainda. Acho que tem 1 milhão meu livro. Boa! Uma salva de palmas pro doutor Gustavo! Sucesso absoluto! Então não se esqueçam de você seguir o Canaveral Podcast, se inscrever e siga as redes sociais que estão disponíveis aqui na descrição desse vídeo. Siga nosso queridão aqui e ele vai encher você de informação poderosa. Você que é atleta, tá querendo melhorar as suas performances. E você que não é atleta também, que nem o Rafael que tá tentando, encosta lá. Vem. Já fiz uma consulta hoje, vocês acompanharam minha consulta, só levei na cabeça e agora passo a palavra pro Fábio pra encerrar esse episódio. Exatamente, gente. Como eu disse, eu tinha conversado com o Rafa aqui, que a gente tem um movimento aqui que é trazer pessoas que realmente queiram entregar. Né? Independente da profissão. Um pouquinho. Só que agora, cuidado, hein? Agora tô mais calmo. Eu não quero mais storm. Eu já tirei. Agora tô mais calmo. Agora falando assim, não tem onda. Fala mais tranquilo agora. Tá flat. E, cara, como a gente sempre faz um movimento aqui, que é de trazer pessoas que queiram entregar. E que queiram entregar que, assim, é muito além é o propósito. Eu digo pessoas com propósito. Como eu te falei, né? Que era um cara de propósito. Eu brinquei até, a gente tem o nosso grupo do Canaveral. E aí, eu falei, acho que um dia com o Diogo até, eu falei assim, pô, você precisa conhecer o Gus, cara. Inclusive, eu vou colocar vocês dois em conexão aí. Por quê? Falei bem assim, cara, porque é outro cara que entrega com propósito, né? Desde a formação, desde os estudos ali.
né, você não sabe ali, mas o bicho é médico de metade da minha família praticamente, né, cara? Já me ajudou pra caramba com isso também. E mais do que isso, eu sei que é um cara que tá sempre querendo ajudar as pessoas, tá sempre querendo fazer o bem, então fico feliz pra caramba de trazer Obrigado brother pelas pra palavras. trocar uma ideia aí, né, bicho? Acho Muito que deu massa. pra ver que eu gosto também do que eu faço, né? Exatamente. Brinde. Então, Um brinde pra brinde. finalizar, gente. Opa, peraí. Esse bate-papo. Joga o microfone assim, ó. Joga, a gente tem um já era. Joga o Tchau. microfone. Empurra. É aí, ó. Paulo, um Um brinde brinde, pra então. finalizar, gente. Vamos ficando por aqui. Vamos beber, senão ninguém faz amor. Tem um negócio aqui que é, se não beber, rola ali, né, bichão? Nós vamos ficando por aqui, gente. Um beijo pra vocês. Até o próximo episódio. E qualquer dúvida, bagunça o store, tudo é o direct desse cara que ele é o monstro da sabedoria na parte da medicina. Sucesso, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, Beijão. gente. Até a próxima. Tchau, tchau.